O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, agradeço o honroso convite. Espero poder auxiliar e trazer informações que sejam úteis para o dia a dia e gostaria de deixar aberto desde logo para que vocês façam perguntas, não precisa necessariamente ser ao fim da palestra, eu quero que seja algo mais dialético, que nós possamos trocar essas experiências e dúvidas que talvez possamos trilhar um caminho melhor nessa resolução de dúvidas. Estamos aqui para tentar trazer informações que sejam importantes para o dia a dia de vocês. Bom, meu tema é de prevenção de riscos em negócios imobiliários. Eu sou registrador de imóveis, sempre trabalhei no extrajudicial. Eu vim, na verdade, do Registro Civil de Pessoas Naturais. Então, minha formação e minha forma de ser sempre foram muito mais voltadas à prevenção de litígios. Tenho muitos colegas que são advogados, etc., que têm uma cabeça diferente. E acredito que, do mesmo modo, por mais que aqui tenham também advogados, né, que são corretores de imóveis, mas o corretor de imóveis ele tem essa tendência também de prevenir litígios. Né? Então, está dentro do escopo de trabalho dele informar o cliente dos riscos, as circunstâncias podem comprometer o negócio, tentar formalizar o negócio jurídico da melhor maneira possível e evitando qualquer tipo de problema. Né? Isso faz parte da atribuição de vocês. Então, o registrador de imóveis também vai na mesma linha. Então, estamos aqui pensando, como vamos fazer que o negócio seja feito da melhor maneira possível, que não haja nenhum tipo de problema posterior, que nosso cliente fique satisfeito e que, de uma próxima vez, vá procurar a gente para fazer outro negócio. Então, esse é o aspecto importante. Eu, como registrador de imóveis, tenho como missão fomentar o desenvolvimento econômico e social do nosso país, em especial de Guarulhos, pela prestação de um serviço público eficiente. É isso que eu espero que aqueles que frequentam o segundo RI de Guarulhos, eu tenho certeza que vários aqui já me relataram que vão com frequência, mas que tenham essa percepção. E é isso que a gente gostaria que todos tivessem essa percepção e que realmente se sintam acolhidos e que percebam que a gente tem essa busca incessante por prestar um bom serviço e, desse modo, facilitar e desenvolver a cidade como um todo. Trazer segurança. O que esperam de um registro de imóveis é a segurança jurídica. Então, é nisso que a gente tem que concentrar. Bom, o primeiro aspecto é, quando vai ser feito um negócio imobiliário, eu preciso saber qual é a situação desse imóvel. Como que eu sei qual é a situação desse imóvel? Buscando informações em relação a ele. Uma matrícula. Então, se há uma matrícula aberta, esse é o primeiro ponto. Bom, vamos verificar. O imóvel tem matrícula aberta? Tem. É no segundo RI ou no primeiro RI? Isso é simples de identificar. Desde que eu assumi, um dos problemas era identificar em qual circunscrição está o imóvel. Claro que vocês, no dia a dia, já mais ou menos sabem. Passando da rua tal, é o primeiro ou o segundo. No site do segundo RI, desde 2012, nós temos um mapa das circunscrições. Eu não sei se é de conhecimento de todos ou não, mas é bem interessante, porque tem as duas circunscrições. Então, quando eu assumi, era um problema, porque a gente falava assim, mas vamos olhar ali no mapa, é nosso, não é nosso? Eu falei, bom, existe a possibilidade de se fazer um polígono no Google. Então, eu fui lá, sentei em uma tarde, eu fiz o polígono no Google e falei, Manuel, mandei lá para o Manuel, falei, valida isso, vê se você está de acordo, se é essa divisão. E tem alguns pontos ali que são... existe uma certa dúvida, a parte ali onde fica o SECAP, que não é bem definido. Então, aqui em Guarulhos, nós temos essas duas circunscrições. O segundo registro de imóveis foi instalado em 31 de agosto de 73 e a primeira divisão ficou até 31 de dezembro de 76. Então, a partir de 77, é a divisa que atualmente é vigente. Se vocês tiverem interesse em visualizar, eu estou sem slide e tal, mas é simples. Entra no site do 2riguarulhos.com.br, tem o menu lateral, registro de imóveis, o primeiro item. O primeiro item de todos, clicando em registro de imóveis, é circunscrição. E aí vai ter lá o mapa, o antigo e o novo. Então, facilita a vida de vocês, você já... esse é primeiro ou segundo. Bom, não bastasse isso, parece que é simples, mas não é raro e todos os dias aparecem situações em que o imóvel está matriculado na circunscrição errada, quando tem matrícula, inclusive. Então, muitas vezes, ou o imóvel está mal descrito, ou os registradores anteriores não tiveram essa cautela,
Ou até pela questão, às vezes, a descrição do imóvel não permite aferir se está correto ou não. Então, pode acontecer esse tipo de situação. Hoje mesmo eu estava tratando de um caso em que o imóvel estava matriculado no segundo, na época, a partir de 77, foi aberto matrícula em 85 no primeiro e foram praticados atos no primeiro. E aí a gente tem uma contradição de transferências. E isso causa um certo problema. Eu tive que abrir um pedido de providências perante o juiz corregedor para regularizar essa situação. Eu não sei se algum de vocês já se deparou com isso. Claro que é exceção da exceção, mas, infelizmente, às vezes acontece, e quando acontece, é um baita de um problema. Então, e quando você tem duas linhas filiatórias que se contradizem, a gente nem sabe quem é o proprietário. Como vai definir quem é o melhor proprietário? Então, pode acontecer. E aí é mais exceção ainda. Mas não é incomum ter esse tipo de situação. Bom, então, vai ter um negócio imobiliário, verificar, o imóvel tem matrícula? Tem. O responsável é o segundo? Tem matrícula, ok. Não tem matrícula. Então, vai até o primeiro. Tem informação? O primeiro, salvo melhor juízo, foi instalado em 56, que é a data de instalação da comarca, e ainda tem essa divisa de circunscrição. O que for anterior a 56 está em São Paulo. Aí, primeiro, terceiro, sétimo, 12º. E aí a gente tem que montar toda a estrutura. O que acontece? Pode ser que não seja matrícula, e seja a transcrição. Só que uma transcrição não necessariamente vai espelhar qual é a situação dominial daquele imóvel, porque o sistema de transcrição é diferente do sistema de matrícula. A matrícula é como se fosse uma folha, um cadastro em relação ao imóvel. O sistema de transcrição era por negócio jurídico. Eu poderia ter uma transcrição em que metade do imóvel está sendo vendido. Se faz referência somente à metade do imóvel. E aí eu posso ter que procurar uma outra transcrição que faça referência à outra metade ou até um outro quarto. Então, eu preciso montar esse conjunto de transcrições para saber quem é o proprietário, quais são os ônus incidentes. E isso, infelizmente, ainda ocorre. Mesmo mais aí de 40 anos que esteja em vigor a lei de registros públicos com a instituição da matrícula, ainda ocorre, e é muito frequente. E, infelizmente, e isso é uma cultura do brasileiro. Eu que fui registrador civil, são pais que não registram filhos, são pessoas que vivem juntas e não formalizam casamento. Tem até óbito que não era registrado e a pessoa era sepultada sem a certidão de óbito. Isso aqui no estado de São Paulo, não estou indo longe. Então, essa questão do óbito sem o registro de óbito acontecia em Campos do Jordão, onde eu fui registrador civil. E isso há 15 anos atrás. Foi uma coisa que a gente conseguiu resolver. Mas, então, essa irregularidade, infelizmente, faz parte da cultura como um todo. E isso, no registro de imóveis, não é diferente. Então, as pessoas vão lá, lavram um negócio, deixam um contrato esquecido lá na gaveta, falam, tem um contratinho aqui e tal. Às vezes, por ignorar a importância do registro de imóveis, ou por uma questão de custos, ou então por... às vezes até por outras circunstâncias. Prefiro não registrar esse negócio, não quero que ninguém saiba que eu sou dono. Mas tudo isso acaba tendo uma série de repercussões. Então, o nosso dia a dia é receber. Boa parte dos títulos são títulos antigos. Década de 70, década de 80. E isso é o nosso dia a dia. E aí o que acontece? Depois de tantos anos, depois de 30, 40 anos, não consegue registrar. Então, o nosso dia a dia, boa parte, está relacionado a isso. Por quê? Ou não tem mais contato com o vendedor e está faltando informação do vendedor, ou a matrícula é mal descrita e precisa fazer alguma demonstração em relação à descrição do imóvel, etc. Então, a gente, em primeiro lugar, como a gente tem que evitar esses riscos, se está dentro da nossa função fazer um bom negócio e que as coisas fluam da melhor maneira possível e tem esse fomento do desenvolvimento econômico e social, orientar. Cliente, registra sempre, independente da situação. Eu já vi até, eu vou dar um exemplo que eu me recordei, uma grande empresa fez um contrato de alienação fiduciária, a venda e compra com alienação fiduciária. Por algum motivo, não registraram. E deixaram lá o que aconteceu? A pessoa deixou de pagar. No momento que deixou de pagar, eles quiseram registrar para fins de executar aquele devedor. E não conseguiram, porque tinha um problema de procuração, etc. E aí estavam brigando com o devedor. Então, ele poderia ter morrido, ou poderia ter acontecido outra coisa. E aí ficaram a ver navios. Então,
Às vezes a gente não pensa no dia seguinte ou nos problemas que podem advir. Então, o futuro, daqui a um segundo, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente tem que prevenir, registrar o quanto antes, correr para que a gente possa dar publicidade aí. E o sistema de registro de imóveis serve exatamente nesse aspecto. Bom, com relação à matrícula e às certidões, então, havendo matrícula ou transcrição, a primeira coisa para a gente fazer a due diligence em relação ao imóvel, a gente precisa tirar uma certidão atualizada ou visualizar a matrícula. Existe a possibilidade, eu não sei se todos sabem, de fazer a visualização de matrícula. Isso pelo site do ONR. Tem uma série de serviços eletrônicos que estão disponíveis e que são muito fáceis, são muito ágeis e facilitam a vida. Claro que é sempre bom recebê-los, tem lá um cafezinho, espero que sejam todos bem recebidos, mas, de qualquer modo, existem muitas coisas que podem ser feitas pela internet. A visualização de matrícula está lá disponível 24/7. Então, e é algo rápido de ser feito. Então, para começar a fazer um estudo em relação àquele imóvel, se o imóvel tiver matrícula, sabe o número da matrícula, pede essa visualização de matrícula. Só com ela eu vou resolver fazer? Não, mas já é um início para poder fazer esse estudo em relação ao imóvel. Então, e o custo de uma visualização de matrícula é 1/3 do valor da certidão. Então, sai mais barato e é o primeiro passo a ser dado. Bom, e aí é importante, na hora que for formalizar o negócio jurídico, de tirar a certidão atualizada. Então, esse é o primeiro aspecto que é relevante. Sempre trabalhar com as informações o máximo atualizadas para que seja feito o negócio. Porque a matrícula é dinâmica. Então, todos os dias ali, elas estão sujeitas, a cada momento, estão sujeitas a receber algum ônus ou alguma oneração, etc. E aí precisa trabalhar com a informação mais atualizada possível. Então, essa é a primeira cautela. O imóvel está matriculado? Está matriculado. Vamos pegar e fazer a visualização ou tirar uma certidão atualizada. Visualização. Tem um custo menor, já dá para começar a ter um trabalho. Na hora que vai formalizar, tira a certidão e vê se bate com o que estava sendo visualizado ou se mudou alguma coisa. Mas já dá para ter esse início de trabalho. Bom, se não tem abertura de matrícula, aí precisa ser aberta a matrícula. O ideal é que, antes de formalizar o negócio, tenta verificar, faz o requerimento para o registro de imóveis, apresenta a certidão da origem e fala: quero fazer a abertura de matrícula. É muito mais interessante tentar já fazer a abertura de matrícula para ver se não vai dar problema. Porque muitas vezes já vem o título pronto, com a certidão da origem, aí chega na hora H, não consegue abrir a matrícula. E isso não é incomum. Muitas vezes faltam elementos, podem ser elementos com relação à descrição do imóvel, podem ser elementos com relação à pessoa. Então, uma dica que é importante já identificou que não tem matrícula? Fala lá, o vendedor, vamos já abrir a matrícula? É a melhor coisa que se tem. Já previne uma série de outros problemas, porque a gente não sabe nem se o problema já vai estar na abertura da matrícula. Então, não é incomum, e a gente tem muito caso de abertura de matrícula que a gente não consegue fazer a abertura. Então, esse fica uma primeira dica. Então, não tem matrícula, pede a abertura de matrícula, já logo no começo do negócio. Fala: vendedor, corre lá, já faz essa abertura, vamos ver se está tudo certo. Você vai ter que pegar algum documento, tem que ir atrás do documento da prefeitura, se tem que pedir retificação diária. E retificação diária é um problema. Não sei se vocês fazem retificação diária ou se já tiveram que lidar com isso. E aí, dependendo das circunstâncias, às vezes tem confrontante que faleceu, tem uma série de herdeiros, ou não acha, ou a prefeitura faz uma impugnação. Então, isso vai acabar demandando tempo, às vezes pode se fazer algum negócio, etc. Então, essa é uma preocupação importante. Bom, mesmo que o imóvel tenha matrícula aberta, então vamos para os poréns. Não é incomum de ter imóveis com uma descrição flutuante. O que é descrição flutuante? O imóvel começa na árvore tal, desce o valo, 200 metros, segue a curva do rio e sobe o ribeirão, sei lá. Aí aparece. E tem a matrícula aberta. Hoje em dia não se abre mais matrícula assim. O pessoal reclama, tal, a gente é rigoroso. Mas eu só posso considerar como válida uma matrícula se eu tiver como identificar onde está aquele imóvel. Se eu fizer uma leitura da matrícula e falar assim: esse imóvel está em Guarulhos. Onde? Não sei. Ele não serve para nada. Ele não diz absolutamente nada. Porque a matrícula serve para identificar quem é o dono daquele determinado imóvel. O que é o imóvel? É aquela porção de terra bem definida. Se não estiver bem definida, não serve para nada. Então, parece engraçado, mas acontece no dia a dia.
Tá? E não é incomum. E aí vai precisar fazer retificação ou N outras circunstâncias. Pode ter desfalque. Né? Então, também, às vezes, tem grandes glebas que apareceu uma usucapião no meio do caminho, ou teve uma reurb parcial, ou tem até uma desapropriação indireta pela prefeitura. Então, são circunstâncias que, infelizmente, acontecem. Ou que a descrição não tem nada a ver com o imóvel. Então, esse também é um cuidado. Então, tirou a matrícula, fala, olha, vamos ler aqui. Está batendo? Faz sentido? Faz sentido. Não, não faz. Opa, vamos ver. Vamos lá até o segundo, lá, falar, Marcelo, e aí? Você acha que dá para ir para frente? Dá para registrar? Como que se eu fizer um negócio? Não, aqui vai ter que regularizar. De que forma? Não sei, aí precisa analisar diversos outros aspectos. Eu tive um caso recente de uma gleba bem grande aqui em Guarulhos, que o proprietário tinha título registrado, no entanto, a descrição era tão precária que ele optou por entrar com uma usucapião do próprio imóvel. É engraçado? É óbvio, mas era a única situação que ele tinha, porque não tinha o título definido do que ele era dono. E ele falou assim, eu prefiro entrar com o usucapião, por mais que... Como é que eu vou entrar com uma usucapião de bem próprio? Tá, ele tem um título de propriedade. Sobre o quê? X. Nem ele sabia o que aquele título dizia. Ele falava, olha, com base nisso, eu exerço a posse sobre essa determinada área aqui. E eu quero que isso seja reconhecido e que eu tenha segurança. Porque ele não tinha segurança com aquela matrícula. Então, e aí ele acabou conseguindo, foi reconhecido o direito ao usucapião. Então, acho que nunca ninguém ouviu falar em usucapião de bem próprio. Mas está aqui o exemplo. Ele tinha só a circunscrição da área ou não tinha nada ainda? Então, assim, eu não me recordo dos detalhes, mas era um tipo de descrição que era bem similar a essa do rio, segue o córrego, tal. Tinha alguns elementos. Você tinha uma noção assim, está em Guarulhos ali, passando um pouco o aeroporto, está por ali. Mas onde? X, entendeu? Você não conseguia definir, falar, esse é o lugar do imóvel. Entendi. Tá? Obrigado. Rosa de França. Sim. Eu fiz o usucapião desse imóvel. O que acontece? Ele tem o registro, né? Tem a escritura, e aí a gente não conseguiu registrar o título. Porque como é que fala, amor? Quando você tem uma área grande mesmo? A gleba. Advogada, hein? Tá. A gleba. A gleba. Então, essa gleba não estava regularizada, tipo, o loteamento não estava regularizado. O Rosa de França, acho que não tem, eu não sei se é planta aprovada, eu não me recordo dos detalhes. Não tem regularização desse espaço. Do parcelamento, claro. Isso, do parcelamento. E aí ele teve que entrar, quer dizer, eu entrei para ele, né, o usucapião, já faz 1 ano e pouco. Nós estamos lutando aí pelo... Sim. Quer dizer, é dele, né? O título é dele. Só não está registrado, não, no mas caso, né? Então, nesse caso que eu estou falando, inclusive estava na matrícula. Né? A pessoa já constava da matrícula como sendo proprietária. Pior ainda, né? Assim, é mais estranho ainda, né? Mas essa situação da usucapião é uma das mais comuns. A gente normalmente pensa, o usucapião é só para regularizar o posseiro, aquele que... Não, o usucapião é uma forma de... É um modo originário de aquisição que a gente reconhece o exercício decorrente da posse e reconhece a propriedade que foi adquirida em razão dessa posse exercida. Então, assim, muita gente, quando fala assim, usucapião, nossa, não, mas eu comprei, eu tenho lá a escritura. Não, calma, não tem nada a ver. Então, é uma forma de você dirimir aí esses problemas que eventualmente existam. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que o usucapião a gente tem que passar uma borracha em relação a esse aspecto da gente imaginar como algo relacionado a um posseiro, alguma coisa irregular, etc. Tal, mas existe muito disso. Tá? Mas é um caso bem sui generis, no sentido de o próprio proprietário entrou com o usucapião do imóvel dele, pelo fato da descrição ser muito ruim. Assim, mas era bem ruim mesmo. Tem outra pergunta. Claro. Por que o cartório, desse caso até, pediu todos os documentos? Né? Eu tive que tirar várias certidões, eu tive que pegar aquela na prefeitura, que faz todo o mapeamento, né? Esqueci o nome da escritura. Tem a planta quadra, medidas de confrontações, etc. Medida de confrontações, que é demorada para sair e tal. E aí, o que aconteceu? Depois que a gente regularizou todos os documentos que foi solicitado, aí eles notificaram dizendo que não tinha competência de... Não poderia registrar por esse fato. Então, assim, não tem como identificar logo de cara... Tá. Aqui, por exemplo, na comarca de Guarulhos, há um tempo, aqui são 10 varas cíveis. Até eu vou contar um histórico da usucapião aqui, porque é interessante. Eu não sei se vocês já perceberam, nas matrículas, que é muito difícil ver registro de usucapião até os anos 2000. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, praticamente, não existia usucapião aqui em Guarulhos. E vocês sabem por quê ou não? Aqui era um antigo aldeamento indígena.
E aí, com base nisso, pela Constituição Federal, os antigos aldeamentos indígenas seriam terras da União. Então, o que acontecia? Quem entrava com a ação de uso capião, a União vinha no processo, contestava e falava: olha, isso daqui é terra da União. Então, Guarulhos inteiro, São Miguel Guarulhos, era terra da União. Então, tudo ia para a Justiça Federal. Então, vários processos que são de Guarulhos e São Miguel ficaram parados durante todo esse tempo. É uma coisa histórica entre aspas, porque faz pouco tempo até. Mas até os anos 2002, o que tinha, eventualmente, de processo ia para a Justiça Federal, ficava anos, até que tiveram a falar assim: meu Deus, a gente vai tratar Guarulhos inteiro como área da União, e aí baixaram um ato normativo, mas hoje em dia a União ainda se manifesta dizendo assim: olha, pela Constituição seria terra da União, mas tem aqui um ato normativo que a gente não vai mais se manifestar, tal, e eles meio que reconhecem a situação de fato, mas senão ninguém teria título de propriedade. Poderia fechar o registro de imóvel e falar: não, aqui é terra indígena. Então. Mas é engraçado. Então, por isso, até os anos 2000, tinham muito poucos processos de uso capião. O que tinha era impugnado e ia para a Justiça Federal. Então, se vocês olharem as matrículas, e hoje em dia o que acontece? Você criou uma litigiosidade contida. E tem um monte de processo de uso capião. Então, assim, a gente faz... Hoje em dia tem as 10 varas de registro, 10 varas cíveis, desculpa, né? Não tem vara de registro, porque em São Paulo é vara de registro que aí faz processo de uso capião. E aí a gente tem essas 10 varas cíveis, quase todas encaminham agora, durante o andamento do processo de uso capião, para a nossa manifestação. Aí a nossa manifestação não vai entrar em aspecto de mérito. Ele exerce a posse, isso daí não é função nossa. Isso daí, em relação ao processo judicial, é função do juiz de direito avaliar esses aspectos. Mas aí a gente vai avaliar o imóvel, o uso capiendo, ele tem matrícula, não tem matrícula? A gente sabe onde está a origem dele? Quem são os confrontantes? Porque na uso capião, como é uma ação real, todo mundo tem que ser citado. Por isso que tem edital. Edital para chamar terceiros eventualmente interessados, que é uma ação real que vai produzir efeitos perante todos. Mas você tem que ter a citação dos que são confrontantes, etc. Algumas pessoas certas. Então, a gente vai identificar quem são os confrontantes, o imóvel, os capiendo, se tem necessidade de perícia, que, regra geral, a gente acaba indicando até para que tenha uma boa descrição do imóvel, e se os demais aspectos de especialidade objetiva e subjetiva estão sendo atendidos. Então, hoje em dia, nas ações de uso capião, não sei de que época que é, mas a gente fazia essas manifestações. Não sei se nesse caso teve, e também... Claro, eu acho que isso é de conhecimento, mas a uso capião pode ser feita na via extrajudicial. Aqui em Guarulhos a gente ainda tem poucos. Não sei exatamente qual é o motivo, a dificuldade, mas claro que o registro de imóveis, quando você vai para o processo de uso capião extrajudicial, você precisa fazer um trabalho de base muito bem feito. Porque o registro de imóveis vai lá e passa a lupa em tudo. Então, assim, para ele começar, ele é mais complicado, só que depois ele anda bem. Tem uma pergunta ali. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Lânia. Eu sou corretora de imóveis já... Pode repetir o nome. Meu nome é Lânia. Lânia. Tá. Eu sou corretora de imóveis há algum tempo. Okay. E estou advogando há bem menos tempo. Só que eu estou me deparando com muitos problemas com o uso capião extrajudicial. Perfeito. E qual é o problema? Você faz lá, chama o engenheiro, faz tudo que é necessário. Quando você vai no cartório de notas, sim, eles te brecam e falam assim: quando chegar no registro de imóveis, para. Judicializa. Você judicializa, tá, e o juiz manda levar para o extrajudicial. E isso tem acontecido com muita frequência. Eu até comentei com alguns desses cartorários aí. Por que vocês não fazem uma reunião com o pessoal do registro de imóveis para explicar para a gente qual é o problema? Porque a gente fica parado. Mas isso quando vai fazer ata notarial perante o tabelião? Sim. Assim, e olha, eu vou te falar, não é um cartório de Guarulhos, tem 4, né? Tá, sim. Nos 4 eu já me deparei com essa situação. E quando chegar lá no registro de imóveis, parou. Assim, o que eu falei com relação ao uso capião não é incomum, porque a gente faz manifestação em processo. Nos processos, normalmente, tem algumas petições iniciais que a gente não consegue nem identificar qual é o imóvel. Fala assim, meu Deus, né? Precisa ter um mínimo de trabalho. Mas eles estão generalizando, Marcelo. Entendi. A impressão que eu tenho é que estão generalizando. Tá. Então, aí você fala, tá bom, vou judicializar. Judicializa, o juiz devolve. Aqui em Guarulhos eu não tenho visto despacho nesse sentido de buscar a via extrajudicial. Em São Paulo é muito comum. Eu vou te mandar quando vai. Então tudo bem. Em São Paulo é super comum, porque lá são 2 varas de registro, e aí teve uma época que eles despachavam dizendo assim: olha, por que não quer fazer pela via extrajudicial, justifique e tal. Então eles buscavam dessa forma. Assim, o que teve aqui em Guarulhos de extrajudicial, a gente não tem muitos.
vários andaram bem, tem alguns que às vezes entram em impugnação, etc. Tal. Então, são coisas que fogem do controle, mas, regra geral, até que acabam fluindo bem. Mas existe um aspecto que talvez seja um desestímulo, que é ter todo esse trabalho de base, de fazer o trabalho técnico, de levantar as informações, que isso, infelizmente, a gente acaba não vendo nos processos judiciais, que poderiam ajudar até a tramitar muito mais rápido. Que é a parte chata, né? Exatamente. E o que a gente vê onde demora no processo judicial é citação, etc. Porque, às vezes, não tem nem informação de quem são os confrontantes, quem são os legitimados passivos certos, que a gente chama. Né? Para você ter uma ideia, eu faço questão de reconhecer firma dos confrontantes. Sim, sim. Aí fazer todo um trabalho, levar o projeto de engenharia, tudo. Eu levo perfeito. Eu fui nos 4 cartórios de notas com 3 uso capião agora, 15 dias atrás. E eles falaram, judicializa. Quando chega no registro de imóveis, você vai ter uma dor de cabeça. Eu falei, mas por quê? Ah, porque lá eles veem pelo em ovo, eles não vão andar com isso para frente. Assim, não é questão de ver pelo em ovo. É que, não, assim, eu não estou dizendo que é. Eu entendo, mas assim, o que pode, de repente, passar na cabeça deles, que no judicial, as coisas, você vai lá, entra com a petição inicial, aí, se o juiz perceber alguma coisa, ele vai mandar emendar, aí depois vai fazer o trabalho técnico, depois vai citar. É aquilo, de início, ele é mais rápido, é mais fácil. Só que isso não significa que ele é mais rápido, porque ele vai acabar sendo demorado, porque as coisas vão ser feitas no curso do procedimento. No registro de imóveis é aquilo, você inverte a lógica. Então, você precisa... por isso que vão achar pelo em ovo, por quê? Já precisa vir meio que um trabalho bem feito. Exatamente. Essa due diligence, né, que tem que ser feita, já precisa ser bem feita. Então, talvez esse seja um dos aspectos. Mas, se depois quiser, em algum momento, marcar e levar, eu até avalio e falo, olha, olhando, faz sentido, não faz sentido? Eu vou fazer isso. Tá porque bom. assim, eles nem estão mais analisando. Eles estão falando, não, judicializa. Só que aí, ok, vamos judicializar. Você abre o processo de uso capião e o juiz devolve, pedindo para que, olha... vai para o extrajudicial, porque... Então, assim, a gente fica nesse... Mas depois, pega esses casos, estamos à disposição lá, se for do segundo, claro. Tá bom. A gente vai conseguir falar com você? Sim, claro. Sim, sim. O que ela está falando aí, já tive algumas situações também, que quando nós fomos procurar levantar o acerto para fazer uso do capião, foi falado isso dentro dos cartórios, já em 2 cartórios que eu fui. Porque, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, qual é o interesse do cartório, dos 4, não querer entrar com... Né, receber e aí eles não chegam demanda. nem a fazer a ata notarial. Nada. Porque já assim, falou, não notarial, perde tempo. Mas mesmo a ata notarial, independente de ser para via extrajudicial ou judicial, já poderia ser feito, porque a ata notarial é uma constatação de fatos, etc. Tal. E aí, assim, então, você pode fazer a ata notarial de qualquer fato que seja para constatação. Mas inclusive, mesmo que vá usar na via judicial, por exemplo. Sim, mas qual é o interesse deles de não receber essa demanda? Eles estão... Não sei. É financeiro, é alguma coisa que... Sinceramente, assim, não faz. Né? Mas eu posso tentar levantar. Claro que acabo tendo contato com os tabeliães mais novos da comarca, tal, mas, de qualquer modo, posso tentar levantar os aspectos relacionados a isso. Porque tem alguns imóveis, isso aí os colegas podem confirmar, tem vários imóveis que a dificuldade na comercialização é justamente a parte da matrícula, né, do documento de propriedade mesmo. Perfeito. E a gente sabe que entrando via uso capião, né, se for judicial, agiliza o processo, né, facilita, né, a gente consegue. Mas eu vou tentar entrar em contato com os tabeliães até para, olha, foi algo relatado, não sei eu. Marcelo, eu já, como delegado, já tive, inclusive, reclamações com referência a isso. Não sei, não seria talvez... Porque você vê, dá uma certa dúvida para nós corretores se está havendo alguma, por exemplo, alguma inimizade entre notarial e registral, entendeu? Não, isso não. A ideia, se você tomar liberdade, eu tenho certeza que posso falar até em nome do primeiro oficial, também, o doutor Manuel. Perfeito. Se vocês quiserem que a gente possa proceder a uma reunião, inclusive aqui nas instalações da própria delegacia, claro. De repente, talvez esclarecer, não digo com os corretores, mas você, registrarial, doutor Manuel, talvez chamar os representantes dos cartórios, tá, e bater um papo assim do jeito que a gente está. A gente tem um bom contato com até para que eles possam, claro, mas até para entender, até para que eles possam tirar dúvida, porque às vezes num bate-papo assim de coisa fica. Mas aqui num canto aberto,
você pode Mas chegar... a gente tem relacionamento de portas abertas, mas mas- nunca chegou a esse tipo de questão. Mas você viu que não é... Isso Sim, daí sim. é uma reclamação dos colegas. Entendi. E a gente realmente sente isso, você Perfeito. entendeu? Então, se você tiver... A gente vê coloca- muito pouco entrando como protocolo em uso capião extra. Então, a demanda nem chega até nós, né? Então, esse é um dos aspectos. É muito difícil chegar. Então, chegam poucos pedidos de uso capião extrajudicial. Então, mas isso, claro, que como tem que trazer ata notarial, então é algo que começa perante o tabelião de notas, né? Talvez Por seja exemplo, até dúvidas A deles. adjudicação compulsória extrajudicial, que é possível, eu recebi, acho que 2 pedidos. Desde Então, que- fica aqui meu convite, Sim, fica claro. aqui à disposição da delegacia, a hora que você quiser. Tenho certeza que você também tem muito acesso ao doutor Manuel. Sim. Marcar os dois para tirar essa dúvida. Não, com certeza. Porque são os 4 cartórios. Sim. A dúvida eu não vou- é o primeiro, o segundo, o terceiro, é os 4 cartórios. Tá. Você entendeu? Porque, assim, como teve negativa daquela ata, daquela região Sim. que foi negado no registro, aí o cartório, por prevenção, ele já se nega a fazer a ata. Assim, como é uso capião, que é modo originário, não tem sentido, não tem esse aspecto. Mas se faz a ata, chega lá, faz todo o procedimento e não consegue registrar, o cartório de notas ele fica inseguro, né? Eu acredito eu. É que assim, a ata notarial, na verdade, é um dos Sim. documentos necessários, mas ele não existe um título pronto para ser qualificado, ele é um Não, procedimento qualquer um. feito, isso. Sim, sim. Mas, como sugestão, quem tiver tido essa negativa perante o tabelionato, se quiser levar, até para eu identificar e depois passar quem foi, até para entrar em contato com o tabelião e falar, olha, aconteceu tal situação, para a gente entender melhor o porquê da negativa. Né? E tem na citação também. Eu acredito que na citação, como você não acha a pessoa, o Poder Judicial ele tem o poder, de repente, de dar o prazo, colocar em... Vocês também colocam, né? Só que eu acho que não tem validade o edital, talvez, no extrajudicial. Não, normal. Normal. O processo é normal. Se contestar alguém depois, não tem problema. Se tiver impugnação, o que acontece? Quando é na via extrajudicial, você, como um dos pressupostos para o deferimento na via extrajudicial, é que não haja impugnação. Pode haver impugnação? Pode. O que acontece? Aí eu vou chamar para uma audiência de tentativa de conciliação. Já fiz? Já fiz. Já deu certo uma vez e uma vez não deu certo. Quando não dá certo, aí tem que encaminhar para a via judicial. Então, a parte retira o que já foi feito. Claro que já está meio caminho andado, não precisa começar tudo de novo, mas tem que levar para a via judicial. E aí tem que discutir o que está sendo debatido, se é dono, não é dono, ou exerce a posse ali, no âmbito judicial. Então, não pode haver dissenso entre as partes. Né? Já aconteceu. É isso. Na verdade, assim, não é bem a questão... para os capião precisa ser mansa e pacífica, mas, no entanto, você não pode ter impugnação com relação ao imóvel que está sendo usucapido, ali, né? A busca da usucapião. Tá? Mas fica aqui o convite, é até bom, porque os cartorários podem te dizer, às vezes está com você pessoalmente e não fala, mas de repente você já criar talvez os dois criaram do registro, criar já um roteiro, quais são as tuas dúvidas? Eu sei que uso capião extra tem poucos, até o mesmo Manuel também tem poucos. Então, Oi? Então, eu não... Sim. Então, assim, não é que é o problema do segundo ou o primeiro, não. Então, mas é meio padronizado. Tá bom. Está à disposição. Tá bom, muito Mais obrigado. alguém pergunta? Passar para o próximo. Eu fiz umas anotações de alguns tópicos, então, mas podem fazer na pergunta que acho que é produtivo e a gente vai... Com relação à descrição do imóvel, quando a gente vai avaliar o imóvel, aspecto objetivo, a gente tem a questão das construções. E aqui em Guarulhos não é incomum que as construções não estejam devidamente averbadas. Então, você vai lá, olha a matrícula, você fala assim, nossa, tem a construção, só que lá só fala um lote de terreno ou um terreno X, e aí você não vê a averbação de construção, etc. E não é incomum que as construções sejam irregulares. Elas estão lançadas pela prefeitura, então você vai lá, tira a certidão de valor venal, tem lá o lançamento da construção, a construção existe, está lá bonitinha, e aí você fala, mas por que não está na matrícula do registro de imóveis? Porque ela é urbanisticamente irregular. E não é incomum. E o que acontece? Então, existe a necessidade. Se tem
o certificado de conclusão, né, o ABIT. Muito obrigado. Se tem o certificado de conclusão, o certificado de regularidade, basta apresentar junto com a certidão previdenciária, né? Então, tem que ter a CND para averbação da construção, a CND do INSS válida e também o certificado de conclusão ou certificado de regularização. Se não tiver tudo isso, em princípio, tem que entrar com um pedido de regularização. Existem algumas leis, eles até um tempo atrás, aí eu acredito que em 2014, eu não me lembro bem, eles tinham aberto ali um prazo para alguns procedimentos, então algumas pessoas aproveitaram para fazer a regularização da construção. E essa questão da regularização da construção, outro dia a gente teve uma palestra em relação à REURB, que foi feita aqui em Guarulhos, estavam os representantes da prefeitura, e eu tratei dessa questão da construção. Para mim, acho que um dos grandes problemas relacionados aqui a Guarulhos está relacionado às construções. Tá? E aí o que acontece? Quando a construção não está averbada, vai ter dificuldade no financiamento, porque aí o banco vai olhar e vai falar assim, mas cadê a construção? Eu não posso. Tem lá a construção, não tem nada averbado, então eu não vou poder financiar. Então, é um dos primeiros aspectos. Então, é aquilo que eu falei, a gente precisa tentar achar o máximo possível de regularidade para que valorize o imóvel, etc., e facilite a negociação, o tráfico imobiliário. Então, assim, aí teria que regularizar. Existe uma possibilidade na lei, mas é bem específica, tá? Que é de averbar uma construção que é unifamiliar, térrea, localizada, eu tenho até aqui, é dispensado o ABITSE pela prefeitura para averbação em construção residencial. Então, não pode ser comercial, não pode ter outra finalidade, urbana, unifamiliar. Unifamiliar significa que só mora uma família. Então, não pode ser prédio, nada disso, ou um conjunto de casas, de um só pavimento, só casa térrea. Finalizada há mais de 5 anos em área ocupada predominantemente por população de baixa renda. Então, tem todos esses aspectos. Tá? Então, existe uma série de restrições em relação à lei, mas existe isso. É um dispositivo de pouca aplicação prática. A gente vê muito dificilmente que tem essa aplicação prática, então, por isso que é bom vocês saberem que existe essa possibilidade. Mas existem requisitos bem específicos e bem restritivos. Tá? Então, não é uma panaceia que vai resolver os problemas aqui. Tá? Mas já resolve uma parte desses problemas. Tem uma pergunta lá. Quando se fala em casa térrea, para regularizar, averbar a construção sem regularização, casa térrea, sobrado não pode ser? Não. Só térrea? Só térrea. O que está no dispositivo legal. Eu sou eu sou um dos críticos mas isso dependeria de mudança legislativa. Então, aí não tem muito o que fazer. Mas no mundo ideal seria averbar a existência da construção, a mera existência, uma averbação notícia, e averbar a regularidade urbanística, que não é o caso, mas isso, infelizmente, não é a realidade. E aqui, então, nesses casos, quando a pessoa pede a averbação nessa situação, a gente tem que oficiar a prefeitura. Como que a prefeitura faz, se vai fazer alguma coisa, não sei. Aí foge do meu espectro de trabalho. Mas a gente é obrigado a oficiar a prefeitura para que ela tenha conhecimento e possa adotar eventuais providências. Não fala de metragem mínima. Então, mas aí que vem um detalhe. Porque quando eu falo assim, predominantemente população de baixa renda, causa um certo espanto, né? Vamos colocar assim. Sim. Assim, não existe essa limitação. Claro que é uma situação incomum e que precisa avaliar se não está dentro de um espectro ali que é ilegal, ou de deturpação do Instituto. Né? O Instituto tem uma finalidade específica. Tem alguma pergunta? Pode. Gostaria que abordasse sobre um assunto sobre a adjudicação compulsória. Não sei se está dentro do seu... Daqui a pouquinho eu vou tratar, se a gente puder voltar daqui a pouquinho, talvez. E aí, mas quer fazer alguma pergunta específica ou não? Não, só esclarecimento sobre essa questão, esse quesito. Tá. Então, eu só vou dar uma continuidade, daqui a pouquinho a gente abre para adjudicação. Marcelo, uma outra pergunta só, de questão de regularização. Por exemplo, antigamente, não antigamente, mas nós temos alguns matrículas que mencionam a área construída. Olha, eu tenho uma área construída lá de 90 metros quadrados. E na hora de for fazer o registro, a área construída no IPTU está maior. E você talvez não consiga, porque não vai querer registrar, porque a pessoa precisa entrar com essa regularização, correto? Sim. Era um dos próximos tópicos aqui com relação à construção. Né? Então, a área confere se tem demolição, reforma. Então, esse também é um outro tópico. Muitas vezes a matrícula fala assim,
casa 152 da Rua X. E aí você vai ver, então não tem área, não fala absolutamente nada. Isso, de algum modo, eu não sei como que o banco, na hora de financiar, etc., vai tratar essa questão. Mas o certo é regularizar, inclusive, qual é essa área construída. E aí, assim, qual que é essa área construída? Porque se eu tenho lá uma averbação que foi feita em 1980, eu tenho que considerar que aquilo é o que está lançado na matrícula. Se naquela época tinham 90 metros quadrados de construção e hoje em dia tem 200, eu não posso considerar que os 200 estão lançados na matrícula, só porque é omissa. Na verdade, eu tenho que partir do pressuposto que, bom, naquela época foi feita essa averbação, tinha, sei lá, os 80 metros quadrados, então são esses 80 metros quadrados. Aí, algumas vezes, vai ser necessário apresentar uma certidão de áreas e datas, ou algum documento que foi relacionado. Então, também é uma situação que, apesar de mencionar a existência da construção, a gente não tem segurança e não sabe exatamente qual é essa área que está regularizada. Então, esse é um problema. Então, você pode ter situações em que teve reforma, ampliação, teve demolição. Então, dependendo das circunstâncias, fazer lá uma regularização e com relação ao estágio atual. Então, não é incomum acontecer esse tipo de situação, muito pelo contrário, é até comum. E aí, assim, se tem área averbada na matrícula, uma coisa é a matrícula é para efeito de registro de imóveis. O cadastro tributário da municipalidade é para fins de arrecadação de tributo. Então, o que interessa no cadastro imobiliário da prefeitura é a realidade, porque eles querem tributar. Então, se tem 1.000 metros e são 1.000 metros regulares, eles não querem saber. Eles vão falar, olha, tem um terreno de X com uma construção de 1.000 metros quadrados e eu quero receber por aquela construção, independente dela estar urbanisticamente regular. São interesses diferentes da municipalidade. Um é o interesse urbanístico de atender todas as regras urbanísticas, etc., se estão todas atendidas, e o outro é o aspecto tributário, de se tributar com base na existência da construção e na sua metragem. Mas o registro hoje, eu já vou passar, o registro hoje se pega nisso, por exemplo, eu vou encaminhar agora para você uma escritura que na matrícula está a 90 metros. Vou te apresentar o IPTU junto, porque tem que... E lá está constando 120 metros. Vai ser registrado... Se a escritura estiver da forma como está descrito na matrícula, independente do que vem no cadastro, faz o registro. Mas é importante que a parte saiba, e aí entra a função tanto do tabelião, se for escritura, quanto do corretor, de orientar, falar, olha, aqui, só sinalizar que você está comprando um imóvel, que tem alguma coisa irregular, então precisa correr atrás e, em algum momento, que isso pode dar problema, a gente não sabe onde vai parar. Então, já avisar e adotar as providências. O que acontece? Eu vendo imóveis de leilão, e muitas das vezes esses imóveis dão financiamento. Porém, lá na matrícula fala que tem que fazer a averbação, fica por conta do comprador. Só que não inibe na questão do financiamento, que foi o que o senhor falou agora, que a questão de tributos é diferente para a regularização da matrícula. Então, entra bem no que o senhor falou agora. Por isso que eu pedi para falar, porque, às vezes, quem vende os mesmos imóveis que eu vai ver na matrícula que está. Dá financiamento, a pessoa consegue comprar financiado, porém, a averbação daquele imóvel, a pessoa tem que fazer da construção se houve alteração. Que aí é regra para efeito de banco, financiamento, e o pior que são regras que, então, não compete aí ao registro de imóveis saber se vai financiar ou não vai financiar. Doutor, vamos colocar aqui o imóvel até 2006, ele tinha 60 metros quadrados, veio uma ampliação para 100 metros. Na anistia de 2014, o proprietário tem a planta de regularização com os 100 metros quadrados. Então, ele adicionou a prefeitura regularizou aqueles 40 metros. Perfeito? Perfeito. Tem lá acho que é o certificado da regularização e a planta de regularização. Se levar isso para o registro de imóveis, além disso, mais algum documento ou só isso se faz? Para a averbação de construções em geral, além da regularidade urbanística, que aí estaria atendido pelo certificado de regularidade, precisa também da certidão previdenciária, que é a CND do INSS. Tá, mas vamos pensar numa coisa. O INSS ele tem direito para cobrar até 5 anos, ok ou não? Sim. E aí, então, vamos pensar que essa planta de regularização ela é de 2014, e continua a mesma área, nada mudou. Tem que tirar essa certidão do INSS para
juntar com a planta de regularização? Sim, aí o que acontece? Você estaria tratando da prescrição. E a prescrição não é algo que o registro de imóveis, até porque não é o ente tributante, pode fazer o reconhecimento, até porque estaria fora até de um âmbito de contraditório, etc., sem a participação do ente público. A prescrição pode ser reconhecida, inclusive, no âmbito administrativo. O certo, na verdade, seria a parte entrar com um pedido, né, perante lá o CNO, faz e pede o reconhecimento da prescrição. Isso existe. E o próprio INSS, ali, a Receita Federal, precisa reconhecer a prescrição, se o caso. Né? Não, mas o não pode vir INSS sem... não está falando que deve ou não deve. Nem foi solicitada essa certidão, até porque solicitando, como existe lançamento há mais de 15 anos da mesma área construída, o INSS não tem nem o que reclamar. Não vai poder nem cobrar. Sim. Né? Então, mas aí, por isso que ele precisa entrar com um pedido de reconhecimento da prescrição. E aí o INSS tem que reconhecer. Caso não reconheça, pode buscar a via própria judicial, com a participação, porque o registro de imóveis não pode entrar em aspecto de prescrição. Isso vale para efeito de recolhimento de tributos em geral. Então, o ITBI, etc. Apresenta uma escritura antiga, fala assim, nossa, mas isso daqui faz 40 anos. Mas não importa, porque o registro de imóveis não pode entrar em aspecto de prescrição. Até porque você tem causas interruptivas de prescrição. Ok. Então, só para esclarecer, para regularizar esses 40 metros a mais que já está na planta desde 2014, na planta de regularização pela anistia, Sim. tem que levar ao registro de imóveis a planta de regularização, Isso. a certidão do INSS Isso. e mais alguma coisa? Aí apresenta com requerimento. Faz só um requerimento simples. Tem modelo no site e tal. E aí pode ser feito lá. Mas Não, um pode ser requerimento feito lá no balcão com o recepcionista isso, exatamente, lá. isso. Então, a planta de regularização e a CND do INSS. Isso, exatamente. Apenas isso, nada Isso, mais. exatamente, Não apenas precisa de isso. certidão de início de lançamento, de... Regra geral, não. O que eu falei agora há pouco, por exemplo, eu dei o exemplo de que tem na matrícula uma construção. Fala assim, casa número X, sem área construída. É que o exemplo que você acabou colocando nessa casuística foi de ter os 80 metros constando na matrícula. Mas pode acontecer de ter esse tipo de situação em que nem tem essa descrição de qual a área do imóvel que tinha anteriormente. Aí podem surgir outras questões que precisam avaliar. A matrícula já tinha 60, ela passou a ter 100 Isso. desde 2014. Se for um continua acréscimo com de 100. 40 metros com essa regularização, estando na matrícula área anterior, basta apresentar o requerimento, o CND do INSS e o certificado de regularização desse aumento de área. Tá, o certificado de regularização, a planta, né, que são Isso, dois isso. documentos da prefeitura, a planta de regularização e o certificado. Só a planta não. Sim, aí assim, se tiver a planta, tiver o carimbo e tal, e dá para a gente avaliar lá e confirmar, ok, sem problema nenhum. Mas o certificado ou a planta, tanto faz. Ou o certificado ou a Isso. planta e a CND do INSS. Isso, exatamente. Esclarecido, Com maravilha. requerimento. Maravilha. Obrigado. Vamos lá, um outro aspecto... Oi? Desculpa, Dá licença. desculpa. Eu não Boa havia noite. visto. Falando Boa noite. dessa lei que dá a possibilidade de regularização de casa térrea, unifamiliar, essa lei, ela Se vale... vocês quiserem anotar, é artigo 247-A da Lei 6.015. A Lei 6.015 é a Lei de Registros Públicos. Então, é artigo 247-A. Então, essa lei, ela é válida no estado de São Paulo ou no Brasil inteiro? Brasil inteiro. Tá, legal. Em palestras anteriores, nós já ouvimos sobre essa lei. Ótimo. Inclusive, nós já também está disponibilizado no grupo dos corretores. Vamos chamar de petição, né? Tem lá o documento de requerimento, e tá. a gente sabe que o requerimento é o próprio proprietário Sim. do imóvel. A minha pergunta é em relação se eu levo num cartório, por exemplo, de Sorocaba, válido, tranquilo. Sim. E isso essa é a primeira pergunta. E a outra é, os cartórios, eles têm o conhecimento disso ou eles vão ter o conhecimento quando eu entregar o documento? Não, tem conhecimento. Todos os lei cartórios têm esse federal. Sim, conhecimento. sim. Então, se eu fizer isso lá em Sorocaba, não vou ter vão problema. aceitar. E aí Dentro dessas, lógico, Sim, das tem regras. que atender os... não é incomum, por exemplo, quando vem, tem que vir uma declaração da parte de que se enquadra nessa circunstância, todas essas circunstâncias. E aí, claro que pode ser que cada municipalidade, até porque depende do lançamento da prefeitura. Então, às vezes, pode vir lá, sei lá, no cadastro da prefeitura diz que é um sobrado. Opa! Aí vai falar, mas está declarando que é terra, é um sobrado. Então, são coisas que assim eu não consigo avaliar comarca, município a município, etc. Tal, mas todos têm conhecimento e é aplicável a todo o Brasil. Então, obrigado. Imagina.
Bom, eu vou tratar de um outro aspecto, talvez não interesse tanto, mas fica um aviso aqui importante. Pode acontecer de existir imóvel rural. Aqui em Guarulhos não é comum, mas sempre aparece. E quando aparece, dá problema. Tá? O município de Guarulhos ele é urbano. Tá? Então, assim, ele é uma área urbana. Então, isso já há muitos anos, etc. Mas você pode... Oi? Era indígena, mas é urbano. Mas o que acontece? Então, é urbano. Então, em regra geral, os imóveis que estão em Guarulhos são urbanos. Mas você pode ter imóveis rurais. Tá? Então, o porquê? O imóvel rural ele se dá pela sua destinação, independentemente de localização. E o imóvel urbano ele se dá pela não destinação como rural e pela localização urbana. Tá? Então, pode acontecer que eu tenha um imóvel lá destinado, sei lá, à produção pecuária. Aqui em Guarulhos. Então, assim, existem alguns tal. Alguns imóveis ainda estão cadastrados no INCRA e não tem destinação rural. Então, a pessoa, sei lá, fez isso por conveniência de pagar menos tributo. Porque o ITR lá sai mais barato do que o IPTU. Mas está errado. Porque se ele não tem destinação rural, ele não deveria estar cadastrado como tal. E aí o que acontece? Quando ele está cadastrado como rural, e aí chega para uma venda, o imóvel rural é muito mais complicado de fazer uma transação porque você precisa de uma série de documentos. Tá? Então, todo imóvel rural, você precisa ter, por exemplo, a reserva legal, ele tem que ter o cadastro ambiental rural. Hoje em dia, imóvel de mais de 100 mil metros quadrados rural, ele precisa ter georreferenciamento. Então, começa a ter uma série de outros problemas que normalmente no urbano não tem. Então, não tem sido incomum. Muita gente vai lá, faz um negócio agora, pega ali a área do Rodoanel. Tinham muitos imóveis que estavam cadastrados como rural naquela área. E aí agora começou a aparecer um monte de transação imobiliária, não sei se alguém já lidou com isso. E aí vai lá, está com o cadastro só do INCRA. Ou na matrícula tem o cadastro do INCRA e tem o cadastro urbano. Tem os dois cadastros. Só que se não tiver a descaracterização como imóvel rural, precisa descaracterizar perante o INCRA. E aí é um problema. Aí começam os problemas, porque demora, aí a pessoa não consegue, ou vai ver que aquele cadastro é antigo e aí o INCRA não acha. Aí tem que... Hoje em dia parece que a orientação é ter que cadastrar para descadastrar. Então, vira uma loucura. Então, é um ponto importante. Aparece cadastro do INCRA na matrícula, levanta as orelhas e fala assim, opa, tem descaracterização? Se não tiver, já tem que começar a correr atrás da documentação. O imóvel é rural ou não é rural? Se não for, tem que descaracterizar. E, para descaracterizar, vai dar um certo trabalho. Tá? Então, é um ponto importante, mas de vez em quando aparece. Eu não sei se alguém já teve, ou se tem alguma pergunta, mas é um ponto importante. Não existindo a descaracterização do imóvel rural, eu tenho um pessoal que está lutando para que mantenha esse rural para se pagar o mesmo imposto, mas a prefeitura lançou o imposto, que já tem algum certo acúmulo. Isso daí ajuda na descaracterização, não, apesar da dívida já de IPTU? Tá. Assim, o registrador, é aquilo que eu falei, pode ter os dois cadastros. Tá? E aí, essa sua pergunta está relacionada a um aspecto tributário. E o registrador não vai entrar nessa esfera, porque o certo era todos os imóveis de Guarulhos terem cadastro na prefeitura, independente deles serem urbanos ou rurais. Tá? Pela legislação municipal, esse é o certo, a prefeitura cadastrar. Só que a prefeitura tem que saber reconhecer a hora que o imóvel é rural e que paga lá o INCRA, deveria respeitar e falar, olha, eu não vou tributar. Então, a sua pergunta está relacionada à questão de tributação. Você não pode ter uma bitributação, isso não pode. Só que aí tem que resolver na esfera própria, ou administrativa, ou então na via jurisdicional. Mas isso não interessa para o registro de imóveis, porque para o registro de imóveis, se tiver na matrícula a inscrição do INCRA, tiver ativa, para todos os efeitos é rural. Tá? Eu vou tratar como sendo rural. O duro é que ela está ativa. Não, pode acontecer, é isso que eu estou falando. Às vezes pode ter as duas inscrições. Agora, para quem vai pagar o imposto, não é uma questão que o registro de imóveis vai se interessar, porque se tiver ativa e tiver na escritura tratado como rural, tem o cadastro ambiental rural, tem o georreferenciamento, se o caso, acima de 100 mil metros quadrados, apresentou ITR, CCIR, ok. Mas aí precisa regularizar perante o cadastro ou ver quem que vai pagar o tributo. Posso pular para o outro tópico aqui? Tá bom. Algumas questões interessantes que talvez possam ter relevância para o dia a dia de vocês. Contratos de locação. Vocês sabem que os contratos de locação podem ingressar na matrícula do imóvel, seja para fins
de vigência e de preferência. Então, pela legislação, há sempre o direito de preferência, mas para que o direito de preferência do locatário possa valer perante terceiros, precisa estar averbado na matrícula do imóvel. E pode ser prevista a cláusula de vigência. O que é a cláusula de vigência? Todo mundo sabe. É que você aluga o imóvel, o locatário tem direito a permanecer com a locação, mesmo na hipótese de venda. Tá? Então, não é uma cláusula tão comum nos contratos de locação, mas é algo que pode interessar, principalmente para os locatários. Então, se vocês estão atuando ali numa intermediação, numa locação, e tiver esse interesse de permanecer a locação, mesmo na hipótese de alienação, tem que perguntar, olha, vamos estabelecer uma cláusula de vigência? Então, é algo para sempre se questionar as partes se tem interesse nisso. E, se houver cláusula de vigência, precisa haver o registro na matrícula do imóvel. Tá? Então, é algo bem diferenciado. E também pode ingressar ao contrato de locação no registro de imóveis para fins de averbação da caução locatícia. Muito obrigado. Para fins de averbação da caução locatícia, que é uma garantia da locação. Aí pode ser de um imóvel de um terceiro ou da própria parte. Com relação aos imóveis, às locações, algo que a gente percebe com bastante frequência. Ou a descrição do imóvel no contrato não bate com o da matrícula, isso é super comum. O pessoal vai lá e só coloca simplesmente o nome da rua e o número do imóvel. Rua Guaíra 91, Jardim Barbosa, Guarulhos. Isso não basta para ingressar no registro de imóveis. Um contrato de locação do dia a dia, ok, vai funcionar. Só que, se for para fins de registro, você precisa ter a descrição de acordo com a matrícula. Essa é a regra geral. Tá? Então, uma sugestão que fica fez um contrato de locação, junta a certidão na matrícula, que faz parte do contrato, como anexo, todo mundo assina ali. Então, tá bom, para todos os efeitos, o imóvel consta da certidão anexa, Pronto. Está resolvido. Outro aspecto importante também são os problemas relacionados à documentação das partes. Então, fez um contrato de locação, junta lá uma cópia autenticada do documento de todas as partes e anexa lá no contrato. Então, vai evitar problema lá no registro de imóveis, ou se tem alguma divergência, etc. Então, são problemas comuns e algumas dicas para, vamos facilitar e evitar a devolução, perde tempo, etc. Com relação a esses aspectos de locação, posso passar alguma pergunta? A calção também, né? A calção também, isso. Então, contrato de locação ele pode ingressar para fins de direito de preferência. Para que o direito de preferência possa ser exercido judicialmente, precisa constar da matrícula. Se tiver cláusula de vigência, também é obrigatório que conste da matrícula e precisa ser expresso, porque a preferência decorre da lei, não precisa ter cláusula prevendo a preferência. Mas a vigência precisa ter cláusula expressa e constar da matrícula. Tá? E aí a calção também pode ser prevista. A calção é uma forma de, como se fosse uma hipoteca, como se fosse uma mini hipoteca, grosso modo. E aí é uma garantia que... e depois precisa tomar cuidado também em algumas questões. Por conta, contrato de locação não é incomum você ter prorrogação, aí você não registrou o primeiro contrato, então precisa achar o primeiro contrato, ou às vezes as datas não batem. Então são coisas comuns que a gente às vezes precisa parar para dar uma analisada. Nunca constou na matrícula, já estou no terceiro aditamento aqui. E aí, vamos fazer uma RERAT ou fazer um compilado aqui? Esclareço que desde tal data está alocado pelo valor de X. Então, são coisas comuns e que contrato de locação dá muito problema para ingressar no registro de imóveis. A gente vê no dia a dia que tem alguns problemas que são comuns ali. Tá? Posso passar? Inclusive, quem confunde fiador com calção, né? Com calcionante. E não pode ter dupla garantia. Então, esse é um ponto importante também que fica para vocês. Mas não pode ter dupla garantia. Não pode ter fiança com calção. Fiança é uma garantia pessoal. Então, se alguém assina como fiador, a pessoa vai responder com patrimônio. Se tem um imóvel e esse imóvel vai responder, a gente não sabe. Agora, a calção é uma garantia real. A gente está pegando aquele imóvel daquela determinada pessoa que está assinando e dando em garantia. Outra coisa que é importante, cônjuge. Se é casado, então tem mais de 10 anos de contrato de locação, cônjuge precisa anuir. Se tem calção, os dois são coproprietários, precisam os dois anuir. Então, tem uma série de coisas que não é incomum a gente lidar com esse tipo de problema nos contratos de locação. Tá? Vamos ver aqui. Então, tem essa sugestão de incluir a matrícula como parte integrante do contrato. Algumas questões também importantes, quando a gente lê a matrícula, está na descrição de quem é o proprietário ou o titular de direitos. Aí vai aparecer lá, vamos imaginar, Marcelo Veloso, casado, como na transcrição. E aí você não tem, peraí, não tem RG, não tem CPF, quem é essa pessoa? Então, assim, por mais que não seja um nome tão comum, tem outros Marcelos Veloso. E aí como é que vai saber? Então, isso não é incomum de aparecer. Ou a pessoa está constando lá casado, mas não fala com quem.
Aí você vai ver a pessoa já foi casada mais de uma vez. Então, são problemas que, quando faz uma leitura da matrícula ou da transcrição, precisa ver, a pessoa está bem qualificada? Bate ainda a qualificação da pessoa com o que ainda tem? Às vezes a pessoa pode ter mudado de documento, etc. Tal. Então, são detalhes que, quando faz aquela leitura da matrícula ou da visualização da matrícula, precisa tomar cuidado. A gente ainda tem que fazer alguma coisa, tem que apresentar algum documento, certidão. Às vezes a pessoa casou no exterior. Eu não sei se alguém já teve problema com isso, de casamento no exterior. É regime de bens também. Já tiveram alguma situação? Não é incomum a pessoa casa no exterior e as certidões do exterior não têm regime de bens de casamento. Tá? Está como solteiro, né? Oi? Aqui está como solteiro e ele casou lá fora. Assim, na verdade a pessoa é casada para todos os efeitos, mas a pessoa, por exemplo, se é um brasileiro, ele precisa transcrever no registro civil esse casamento. E aí o que acontece? Até 2011, para se fazer a transcrição do casamento no registro civil, tinha que apresentar uma declaração esclarecendo qual era o regime de bens. E aí era um transtorno. Eu que vim do registro civil, eu sei que era um transtorno para a parte. A pessoa tinha que correr atrás. O Conselho Nacional de Justiça buscou facilitar a transcrição do casamento. Claro, tem um aspecto super positivo da pessoa demonstrar que é casada. Só que criou um outro problema. Por quê? Eles autorizaram que fizesse a transcrição sem fazer prova do regime de bens no exterior. Então, assim, hoje em dia, tudo que aparece de casamento no exterior, quase nada tem regime de bens de casamento. E aí o problema passa para o registro de imóveis. Então, aquilo que já poderia ter sido resolvido antes, empurra com a barriga. E aí vai ver anos depois, ou alguém já morreu, ou a pessoa já não tem mais nenhum contato com o país de onde casou, etc. Tal. Então, não é incomum esse tipo de situação. Então, assim, tem gente casada no exterior já, também levanta as orelhas, porque vai ter dificuldade. E aí vê se tem a questão do regime de bens. Então, ou buscar uma declaração do consulado esclarecendo qual é o regime de bens do casamento, ou ver se no registro civil... Hoje em dia tem os meios eletrônicos que facilitam um pouco. Tem alguns países, lá, Portugal, Espanha, tal, você consegue pedir eletronicamente. Mas tem país que não tem nem... O Brasil não tem nem consulado no lugar. Então, acontece. Não é incomum. E, às vezes, também você pode ter situação de dois estrangeiros. Eu já tive N casos. Por exemplo, tem algumas questões de falsidade que, às vezes, acontecem. Eu tive um caso de um boliviano que ele era casado na Bolívia e aí ele se separou de fato da mulher, mas ele não tinha se divorciado. Ele veio morar aqui no Brasil. Então, ele era casado com a mulher. Ele pegou e comprou um imóvel e se declarou solteiro. E aí o que acontece? Então, ele comprou um imóvel, solteiro, etc. Tal. Casou depois no Brasil. E não fez partilha, etc., com a ex-mulher. Ele se divorciou tal, depois, e não fez a partilha. E se casou com uma outra mulher por um regime de comunhão universal de bens. Aconteceu isso. Então, o que acontece? Quando você tem um casamento, por exemplo, a pessoa é casada e compra o imóvel junto. Você não tem um condomínio. Não é que cada um é dono de 50% do imóvel. Os dois são donos de tudo. É o que a gente chama de mancomunhão. Vocês já ouviram falar disso e sabem a diferença? Então, assim, os dois são donos do imóvel como um todo. Não é que um é dono de 50% e o outro de 50%, fração ideal. Não, os dois são donos de 100%. E aí o que acontece? Então, ele tinha duas mancomunhões, mas isso não pode existir. Isso é ilegal. E isso foi criado por um problema de falsidade dele. Então, também precisa tomar cuidado na hora que faz o negócio com essas eventuais declarações falsas que a pessoa pode fazer que vão impactar lá na frente. E não é incomum, parece engraçado, mas, infelizmente, acontece com alguma frequência. Mesmo questões de união estável. Hoje em dia está melhor regulamentado, mas tem muita gente que vive união estável. Aquilo que eu falei, eu vim do registro civil, era pai que não reconhecia filho, às vezes nem registrava filho, isso diminuiu bastante. Muita gente que mora junto e não formaliza o casamento, tudo bem, existe a união estável, ok? Mas tem gente que formaliza, faz escritura, etc. Mas não é incomum, a pessoa vai lá, compra, fala que é solteira, não fala nada da união estável, e você vai ver, vive união estável. Então, precisa ter bastante cuidado com esse tipo de situação, e isso vai impactar lá na frente. Então, a hora que for ter o contato com as partes, fala, olha, é solteiro mesmo, nunca casou, não vive com ninguém, tal. Então, dá a sondada. Né? Quem fala assim, olha, precisa ter as informações corretas para não ter problema, entendeu? E aí, assim, se tiver algum problema, já me avisa que a gente vai tentar achar a solução. Mas é importante. Que mais? Bom, em relação a esse aspecto de casamento e mancomunhão, um outro problema que é comum é quando as partes se divorciam. E aí, às vezes tem imóvel financiado. Isso todo dia tem problema lá. Pessoal, o imóvel
tá financiado para o banco, alienação fiduciária, se divorciaram. E aí o que acontece? No divórcio, eles falam assim, o imóvel fica para a minha mulher, 100%. Só que aí não vão ao banco. Né? Então, assim, aí trazem lá a carta de sentença do divórcio e falam assim, eu quero transmitir para ela. Mas espera aí, o banco tem que anuir. Porque... E aí, como que fica? Aí o banco, às vezes, não faz anuência, e aí faz um contrato de cessão, e aí não bate o contrato de cessão com a partilha. Então, assim, é claro que vocês, alguns são advogados, então talvez possam ajudar na hora de fazer a petição lá para o... Ou, às vezes, partilha 50-50 e depois faz a cessão, etc. Mas, assim, é um problema recorrente, como tem muita alienação fiduciária. E, hoje em dia, o divórcio... ocorre com algum nível de frequência, mas é um problema super recorrente. Então, tomar bastante cuidado com essa questão da mancomunhão. Quando o bem está em mancomunhão, por exemplo, outro dia apareceu um ex-cônjuge vendendo para o outro. Pode. Na verdade, é uma forma de partilha. E aí, quando você tem partilha, você tem que ter a participação de advogado. Tá? Então, era uma forma de burla à partilha, isso. Então, não é uma mera compra e venda. Isso aconteceu. Foi para suscitação de dúvida. Tal. Então, são pequenas minúcias, né? Trataram como se fosse uma mera compra e venda, mas aquilo era uma partilha, que eles tinham uma mancomunhão. Eu não posso vender 50% se eu não tenho 50%. Nós dois temos 100%. Entendeu? Mesmo que o casamento tenha sido extinto. Então, são questões interessantes. Alguém tem pergunta em relação a esses aspectos de casamento, comunhão, regime de bens, etc.? Não? Oi, Manuel. Eu tenho uma cliente que ela está separando e ela disse que o ex-marido vai dar a parte dele para ela, ou seja, ele iria assinar essa documentação aí. Isso pode ou não? Ou teria que fazer anuência no banco? Então, se tiver financiado, o que acontece? Poder até pode, só que assim é bom já verificar junto ao banco. Tem alguns bancos, a gente tem uma certa dificuldade com os instrumentos que vêm do banco, porque bastaria o banco vir e dar uma anuência. Tem algumas instituições financeiras que, ao invés de darem anuência, eles vão lá e fazem um contrato de cessão, e às vezes o contrato de cessão não bate com o que está na partilha. Então, assim, pela lei, bastaria o banco dar anuência. Então, assim, se vai ficar só um como sendo devedor fiduciante, bastaria dar anuência. Alguns bancos, algumas instituições dão essa anuência. Algumas outras fazem ali algo que é um pouco complexo e que, às vezes, não bate com o que está sendo feito na partilha. Então, uma sugestão seria... na partilha, faz 50-50 e depois chega, ou já conversa com o banco e fala, olha, como que vocês sugerem? O que a gente quer aqui? Fica o imóvel só para a mulher. Então, prefere que faz 50-50 e depois eu faço a cessão aqui perante o banco? É uma possibilidade. Entendeu? Partilha. Fala assim, extingui a mancomunhão e passou a ser um condomínio ordinário. Essa é uma possibilidade. Eu não sei se você entendeu a... Então, mas assim, eles já fizeram o divórcio, não averbaram na matrícula ainda. Se fizer isso eles fizeram a partilha ou não? Não fizeram. Tá. Só fizeram o divórcio sem partilha. Tá, okay. Ou seja, pode vender e, de repente, o banco... Eles vão vender para um terceiro? Ou... Isso, para um terceiro. Eles podem vender conjuntamente, porque se está em mancomunhão, como se o casado fosse. Isso, é isso que eu mas queria dizer. Eles podem vender os dois juntos, porque como os dois são donos de 100%, se os dois aparecem em venda, então ok. essa é a minha isso dúvida. pode. Então, tá bom. Tá? Obrigada. No caso, só na comunhão universal, né? Não, mesmo comunhão parcial de bens. E aí eu vou colocar mais uns aspectos, mas acho que tem mais pergunta ali. Queria saber, com o caso do boliviano, como que o cartório soube que ele era, vamos dizer assim, casado na Bolívia. Porque no Brasil, oficialmente, ele é casado. Então, porque no casamento, marido... foi assim, na certidão de casamento nova apareceu divorciado. A gente falou, mas divorciado quem? Ele era solteiro. Então, ele declarou uma coisa para um e declarou outra para o outro. Tá. Uma outra dúvida, por favor. No caso de uma matrícula, que o nome da pessoa não esteja com RG e CPF, já a pessoa faleceu, a filha fez o inventário através administrativo e, na hora que deu entrar no cartório, parou porque faltava o RG e CPF anterior. Perfeito. Nós apresentamos o RG e CPF da mãe e o cartório não quis aceitar. Qual é o meu procedimento nesse caso? Então, assim, a gente tem algumas questões que são... ou alguns elementos indiciários para saber que, às vezes, é um nome super comum. Pode acontecer, eu não sei... Que é o caso. José dos Santos. Exatamente. Então tá lá, José dos Santos casado. Sem número de documento, etc. Vamos imaginar que tem, assim, por exemplo, uma certidão da escritura aquisitiva com a imagem da assinatura que tem lá uma cópia do RG dele. Vou dar um exemplo. E bate as assinaturas. Ok. É uma prova de que é a mesma pessoa. Ou a pessoa tem lá o primeiro traslado da escritura de 1950. Também só pode ser a pessoa, porque como é que tem o traslado? Né? Pode ser um outro José dos Santos, José da Silva, não sei. Mas
O problema é quando você não tem esses outros elementos e que aí assim fica, bom, como que eu vou saber que aquela pessoa de fato é essa? Então assim, depende muito de cada circunstância. O que a gente sempre sugere são de elementos indiciários que demonstrem, opa, não tem como não ser essa pessoa, entendeu? A gente, principalmente o fator assinatura, ou outros elementos relacionados a isso, ou às vezes o endereço do imóvel é o mesmo em que a pessoa morava, etc. Às vezes a pessoa ainda morava no mesmo imóvel. Então, depende muito de circunstâncias. É difícil de dar uma resposta sem as minúcias do caso concreto. Entendi. Nesse caso, em particular, era mãe e filha, e tive N problemas porque fui buscar todas essas alternativas, né? Mas mesmo morando no mesmo local, sendo mãe e filha, comprovando através... Conseguiu os documentos originais da mãe, que já não é fácil. A mãe oficialmente era solteira, porque uma única filha. Sim. Mesmo assim, tem que buscar os outros requerimentos e achar alguma coisa anterior. Assim, é aquilo que eu falei, precisa ter um nível de segurança de que se trata exatamente daquela pessoa, principalmente numa hipótese que a homonímia é muito possível. Então, esse é um detalhe importante que às vezes acontece. Então, mesmo não precisa nem ter falecido, mas não é mesmo títulos antigos, etc. Então, assim, mas isso depende muito da circunstância. Então, se tiver algo que demonstre, ali, sem sombra de dúvida, que se trata da mesma pessoa, mas se não tiver elementos mínimos para ter essa segurança, é um problema. Ou, de repente, sei lá, tem declaração de imposto de renda antigo, que tem esse imóvel lançado, etc. Você pode ter N formas de fazer essa demonstração, entendeu? Ok, obrigado. Tá bom. Com relação à questão de casamento aqui também ainda. Algumas vezes as pessoas se casam pelo regime de separação obrigatória de bens. Acho que vocês já viram isso. E aí o que acontece? A separação obrigatória é uma separação de bens? Não. Tá? É diferente de separação convencional de bens. Existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal antiga, é a súmula 377. E aí o que acontece? Essa súmula surgiu porque os italianos vinham para cá, para o Brasil, foi em razão meio que disso. E aí eles eram casados, na época o regime legal na Itália era o regime de separação obrigatória. E aí veio como uma forma de proteção, principalmente da mulher, na época, né? Porque comprava o imóvel e falava assim, mas peraí, casado de separação obrigatória, então não tem direito a nada. E aí, então, eles passaram a presumir de que aquele bem, se foi adquirido na constância do casamento, tinha um esforço comum. Então, como regra geral, o casamento pela separação obrigatória de bens tem repercussão muito mais no âmbito sucessório do que propriamente no âmbito do dia a dia. Então, acaba sendo como se fosse uma comunhão parcial de bens. E aí disso, às vezes, surgem vários problemas. Hoje mesmo lá apareceu um caso desse, que eles eram casados pela separação obrigatória e aí eles não sabiam disso da súmula 377. Aí eu falei assim, não, mas aqui o bem é comum de ambos. Aqui entra essa mancomunhão em razão dessa presunção estabelecida por uma súmula 377 do STF. Aí eles assim, opa, mas a gente queria casar pela separação convencional. E aí essa separação obrigatória pode incidir em alguns casos. O caso clássico é do maior de 70 anos. O que acontece? Esse ano saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a possibilidade dos maiores de 70 anos afastarem esse regime e estabelecerem qualquer regime de bens. Então, é claro que isso vai se aplicar para os casamentos novos. Mas tinha uma presunção de que o maior de 70 anos era incapaz, etc. Tal. Então, era uma coisa meio odiosa. Então, criou-se essa possibilidade. Caso não faça esse pacto antinupcial, vai ser o regime de separação obrigatória com essa aplicação da súmula 377. Mas, então, aí viu lá, regime de separação obrigatória, por força da lei, não é bem uma separação. Então, isso que fique claro e tem que pensar nas todas as consequências que vão advir disso daí. Então, fala assim, é regime de separação obrigatória, então é só dele. Não. Então, tem que ter isso bem claro. Essa súmula 377 do Supremo Tribunal Federal e essa comunicação do bem. É diferente da separação convencional quando tem o pacto antinupcial. Então, um detalhe para sempre se atentar em relação a esse aspecto. Aí, até essa questão do regime de separação obrigatória, teve o tema 1236 de repercussão geral. Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, antigamente era 60, né? O regime de separação de bens previsto no 1641, inciso 2 do Código Civil, pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes mediante escritura pública. Aí tem que lavrar a escritura, etc. A partir de agora. Essa decisão, essa repercussão geral foi a partir desse ano. Claro que se tiver
por algum motivo, alguém que lavrou uma escritura anos atrás pode pedir um reconhecimento disso. Ou então quem já está casado pode pedir uma alteração de regime de bens de casamento perante o judiciário. É uma possibilidade. Outras questões interessantes aqui. Procurações. Tá? Hoje mesmo, um amigo meu, não é nem daqui de Guarulhos, ele comprou um imóvel. E o vendedor foi representado por procurador, procuração pública, e ele fez instrumento particular perante o banco. Chegou lá no Registro de Imóveis de São Paulo, não conseguiu registrar. Por quê? A procuração não era uma procuração geral. Tá? E aí o banco passou lá pelo jurídico, acho que era da Caixa, não salvo o melhor juízo, passou pelo jurídico, aprovaram, tal, chegou no Registro de Imóveis, barrou, porque dava poderes gerais. Quando você tem procuração, alguns cuidados que a gente precisa ter na documentação. Em primeiro lugar, o outorgante está vivo. É muito mais comum do que a gente imagina o outorgante ter falecido. Tá? E aí, algumas vezes, então, assim, a primeira coisa, ou pode acontecer, eu fui registrador civil, eu fazia procuração. Eu me lembro até hoje que uma pessoa levou o pai lá em Campo Jordão, super simples e tal, e aí fizeram lá a procuração. Deu uns 15 minutos, me aparece só o pai, que era o outorgante da procuração, que deu a procuração para o filho. Olha, eu preciso cancelar a procuração, revogar os poderes. E aí você via que tinha um problema de família, alguma coisa estranha, né? Então, mas na hora estava tudo ok, tudo perfeito. E aí ele foi lá e revogou os poderes. Então, porque é um ato essencialmente revogável a qualquer tempo, etc. Então ele foi lá e revogou no mesmo dia. Né? Então a gente fez a revogação, eu orientei, olha, você precisa informar, etc. É sua função, porque ele está com a certidão dizendo que está valendo a procuração. Né? Então, a procuração é um ato unilateral, essencialmente revogável. Existem algumas hipóteses na lei, que aqui não vou entrar nesse mérito, porque senão a gente vai se alongar até onde não dá. Mas tem procuração? Tira uma certidão atualizada da procuração. Primeira coisa. Pode, algumas vezes, aparecer na procuração se a pessoa morreu, mas não regra geral, não tem anotação de óbito. Regra geral, não tem. O certo, na verdade, seria, vamos fazer uma busca no registro civil, esse é o mundo ideal. E não é incomum ter... O site do registro civil, hoje em dia, facilita, porque tem um banco de dados mais fácil. Então, dá para fazer a busca mais fácil. Tinha uma época que era mais complicado. Mas, se não tem conhecimento de que aquela pessoa está viva, é bom dar uma checada. Porque assim, isso pode causar uma série de prejuízos e trazer problema. A pessoa perdeu o imóvel, etc. Tal, ou pode ter tido uma revogação. Então, é um ato essencialmente revogável. Aí precisa ver a extensão dos poderes. Quando é para imóvel, precisa ter ou informando que é para venda, alienação, tal, de todos os imóveis da pessoa, ou especializar o imóvel. Tá? Então, assim, precisa ter poderes especiais e expressos. Essa é a regra geral. Então, você vê, meu amigo, ele cuida de documentação imobiliária, comprou imóvel, passou pelo jurídico da Caixa e teve problema. Então, assim... Não. Não precisa. Ele fez a seguinte pergunta: se precisar ser um específico para financiamento da Caixa. Nesse aspecto, não, porque ali era o vendedor. Como o vendedor ele está otorgando poder só para venda, a parte de financiamento é uma parte que é do comprador. Para esse efeito específico, não. Mas aí precisa ter os poderes especiais para a venda do imóvel da rua X, número tal, blá, blá, objeto da matrícula, etc. Se não são para todos os imóveis da pessoa. Aí o que aconteceu? Ele conseguiu fazer, a pessoa está no exterior, fez, hoje em dia, pelo videoconferência, que dá para fazer, facilitou, fizeram uma nova procuração. Aí chegou no Registro de Imóveis, que é São Paulo, bateu de novo. Por quê? Aí o Registro de Imóveis está exigindo que faça a ratificação de todos os negócios já praticados, etc. Então, e é uma pessoa acostumada com documentação imobiliária. Chegou essa notícia hoje para mim. Só para vocês verem. Tem mais uma pergunta ali. Doutor, então, para constatar se a pessoa, que otorgou a procuração é viva, teria que dar uma busca nos registros de cartório civil, de registro civil? Na verdade, assim, eu não sei como que se dá no dia a dia com vocês, se vocês acabam tendo contato com o vendedor, mas vamos imaginar que vocês nunca tiveram contato com o vendedor, sei lá, às vezes pode procurar, não estou falando fazer a busca no registro civil, mas dá um Google lá, entra no Instagram ou fala com ele, não sei. Mas assim, às vezes é interessante, se não tem nenhum tipo de contato e pode ter até alguma dúvida fundada, talvez seja um aspecto interessante. Claro que depende das circunstâncias do negócio. Não estou dizendo para todos os casos tirar uma certidão no registro civil, não é isso. Mas assim, você não teve contato nenhum com a pessoa está apresentando uma procuração de 1980.
com relação ao imóvel, tal. São coisas que precisa, por que isso? É meio esquisito. Mas se então, você entrar, por exemplo, no site da Receita Federal para buscar Às vezes uma tem. certidão, tá lá, falecido. às vezes tem. Mas, Com 3, 4 dias que o camarada, acho que uma semana. mas o fato de não ter essa anotação no CPF não significa que esteja vivo. Porque tinha uma época que eles não lançavam. Porque o que eu percebo, minha falecida mãe, né, passou uma semana, já estava lá. Foi tirar hoje a em certidão. dia Meu funciona pai, melhor. a mesma coisa, né? Sim, não, hoje em dia funciona não, melhor. Mas já há 4 anos atrás, não é? Não, sim, mas eu digo, de 10 anos para cá é uma coisa, mas, mas não é incomum. É porque eu achava que essa ferramenta era interessante Não, e ela funcionava, ajuda, funcional. mas ela não significa que o fato de não ter o óbito não significa que a pessoa não morreu. Ah, tá. Assim, se ter o óbito, podem ter dado a baixa errada, eu já vi também isso. Sim, Eu que sou do beleza. Registro Civil, até para dar uma descontraída, uma vez eu lembro que apareceu lá eu fui do Registro Civil da Liberdade, fui escrevente. Aí apareceu um homem lá, carregando o documento, ele assim, vim cancelar meu óbito. Aí o que acontece? Ele tinha se separado de fato da mulher, e a mulher reconheceu lá no IML, lá no SVO, uma pessoa como sendo ele, e foi lá e pediu pensão. E aí ele foi dado como morto, mas ele estava vivo. Então, mas se você alguma função para uma certidão de óbito atualizar, fala, mas que absurdo, tal. Tem essa. Ele teve que provar. Não, aí ele entrou na justiça, pediu cancelamento. Ele pediu cancelamento, a mulher foi condenada criminalmente, etc, claro, né? E aí ele cancelou o óbito, eu dei uma certidão de óbito com a averbação, e aí o juiz não tinha percebido. Eu falei assim, mas peraí, alguém morreu, né? E precisa identificar quem morreu e fazer o registro de óbito dessa pessoa. Aí era lá um fichado e fotografado, tal, não tinha os dados, mas foi feito depois o registro. Aí eu oficiei e falei, olha, tá faltando o óbito de alguém aqui. Alguns anos atrás eu fui votar, cheguei lá e fui pedido que eu estava aqui, eu tinha falecido também. Mas você? Imagina se você olhou o CPF, vai que tem anotação lá, não sei. Precisa dar uma olhada. Bom, tá, mas assim, são coisas. É claro que é exceção da exceção, mas como acontecem coisas que a gente às vezes não imagina, né? Doutor. Tá ali. Okay. Meu nome é Paulo. Oi, Paulo. Eu já tive alguns casos que a pessoa tinha um instrumento particular e foi lavrada uma procuração pública de fins específicos de determinado imóvel. Só que, como é Brasil, a pessoa deixou engavetado lá por muito tempo e a pessoa que passou a procuração veio a falecer. Como nós tínhamos um contrato caracterizando que existia o interesse da pessoa que faleceu em passar para determinada pessoa e, consequentemente, com a procuração, nós lavramos a escritura e levamos para o cartório de registro e foi registrado tudo normal. Até hoje não deu problema nenhum. Sim. Eu gostaria de saber se continua ainda podendo fazer dessa maneira. É que assim, provavelmente, quando foi feita a escritura, deve estar lá, fulano de tal, às vezes não está nem constando o espólio, nada disso. Estava lá o nome da pessoa representado por tal pessoa. Só que assim, vamos imaginar que de repente apareça um parente. E aí fala assim, olha, mas ele morreu. E assim, a gente tem casos de anulação de registro em razão de falecimento antes da escritura. Então, assim, claro que existem algumas hipóteses, foi o que eu falei, existem algumas exceções na lei com relação à procuração, principalmente se é uma procuração que a gente chama em causa própria. Existem algumas poucas exceções, mas claro que aí você vai partir para um âmbito de risco, e aí de discussão. Então, pode aparecer algum parente e tal. Então, assim, é aquilo que eu falei no começo. Eu, como registrador, eu sou cauteloso. E vocês, como corretores de imóveis, a gente tem que buscar a máxima eficácia do negócio jurídico. Então, assim, a melhor orientação que eu dou esse tipo de caso pode ser que tenha passado, porque na escritura está dizendo lá, fulano de tal representado por tal. Então, talvez tivesse em cumprimento ao contrato. Isso ajuda um pouco numa eventual discussão. Pode ter um contrato anterior, tal. Claro que você vai analisar os aspectos de boa-fé envolvidos, tal, mas precisa também sopesar os eventuais
problemas que podem advir disso. Pode ter algum tipo de discussão e, eventualmente, pode ter até levar a uma evicção, uma perda de propriedade. Então, precisa ficar atento a esse tipo de situação. Pôs no texto isso, existe um contrato com firma reconhecida, tudo bonitinho. É que, assim, está sujeito a isso ser debatido no judiciário. Reconhecido e tudo a perder, a dar... Então, mas isso pode estar sujeito a ser debatido no judiciário. No mundo ideal, por exemplo, a pessoa faleceu e ficou essa obrigação de outorgar a escritura, o ideal seria vir um inventariante e outorgar essa escritura. Pode ser que não se tenha mais contato. Aí você começa a ir por outros caminhos. De repente, pode ser um caso que seria melhor, de repente, uma adjudicação compulsória. Não sei. Depende da casuística. Claro que, havendo um compromisso de compra e venda quitado, antes do falecimento, mas assim, que sempre vai estar sujeito, e não são poucos os casos em que, infelizmente, tem cancelamento de registro em razão de questão de procuração. Uma das coisas mais comuns que tem de discussão são relativas a essas questões de procuração, inclusive de pessoas falecidas. Aí vai lá, aparece no Fantástico, etc. Tal. Então... Sim, tem a validade. Ele fez uma pergunta interessante, que é o que eu falei. Eu não vou entrar nesse aspecto, que assim, é muito mais complexo. Mas você tem algumas possibilidades da procuração continuar produzindo defeitos mesmo depois da morte da pessoa. Tem a procuração em causa própria, esse é um clássico exemplo, que é já como se fosse um título definitivo. Ou então, se você tem uma urgência na consecução do negócio, e principalmente se o outorgado desconhece o falecimento. Então, você tem uma série de outras questões envolvidas. Mas assim, o assunto é muito mais complexo. Aí tem que ter uma palestra só para esse aspecto. Tá bom? Senão, mas é um detalhe para verificar. Tem procuração antiga, tira uma via nova, vê se não tem revogação. O primeiro aspecto é revogação, que é aquilo que eu falei. Fiz uma procuração em 20 minutos, a pessoa veio revogar. Então, é um ato essencialmente revogável e tem que estar anotado a revogação lá. Agora, tem essa questão do óbito, que assim, eu, como registrador, e a gente buscando prevenir litígios, a nossa cabeça assim, vamos evitar problema. Por onde vai evitar problema? Eu acho que tem que ser dessa forma para se pensar. Claro, tudo está sujeito à discussão, mas se der para evitar problema para o cliente de vocês, é melhor. Só para não entrar no mérito, a procuração hoje em causa própria, existe a necessidade do recolhimento de ITBI, né? Que hoje em dia o ITBI pode ser recolhido no registro de imóveis. Aí, mas regra geral, por exemplo, até um tempo atrás, hoje em dia está mais consolidado isso, e aí pode ser feito. O STF colocou uma pá de cal em relação a isso. Mas antes o tabelião para lavrar já exigia. Hoje em dia já. Mas assim, é raro ver uma procuração em causa própria, vamos colocar dessa forma. Como também não tem mais aquelas procurações irretratável e revogável, sim, né? Aqueles... Mas aí, por exemplo, vamos imaginar, se a pessoa já tem um negócio entabulado e falta algo específico, você tem N outras possibilidades de se resguardar. Então, precisa receber uma parte do valor. Você tem alienação fiduciária, você tem cláusula resolutiva expressa, você tem compromisso de compra e venda. Aliás, o compromisso de compra e venda é algo que a gente vê muito pouco registro. E tem uma vantagem interessante, que você fez lá o compromisso de compra e venda, leva para registro. Você paga 30% do valor, aí depois, quando tiver o título definitivo, paga os outros 70%. Então, você divide esse valor do registro. Mas quase ninguém registra o compromisso de compra e venda. Então, de repente, é um instrumento interessante, mas é algo que ninguém faz. Deixa lá guardado, aí daqui a 20 minutos morreu, e aí, como é que fica? Então, já dá uma outra segurança. Né? No caso do senhorzinho lá, que voltou logo depois para cancelar a procuração, se fosse o contrário, a outra parte foi o procurador, ele desistir e chegasse para... Sim, é que assim, quando se faz uma procuração pública, regra geral é um ato unilateral, né? Mas nada impede também que a pessoa também faça exatamente. Mas regra geral só vem o outorgante, tá? Então só precisa da assinatura do outorgante, o outorgado vai lá e apresenta. Regra geral não aparecem as duas partes. Eu tenho uma chácara e eu só tenho um compromisso de compra e venda. Tá? Tem a área maior, tem a Faz quanto tempo esse compromisso? Essa agora eu comprei faz 2 meses. Tá bom. Ainda tá bom. Então, acontece o seguinte, fez só um registro, não fez registro, fez só no cartório, foi lá, fez um contrato e reconheceu o filho. Existe uma possibilidade de melhorar esse contrato, então, para evitar
mais para frente dá algum problema? Assim, pode dar problema. A primeira coisa Pode dar, evitem contrato de gaveta. Então, assim, se tem o compromisso, para a sua garantia, eu não sei quais que são as obrigações que ficaram pendentes para a lavratura do negócio definitivo. Mas vamos imaginar que apresentar documentação é parte do pagamento do preço? Não sei. Normalmente é isso. Mas, se tiver interesse, até para o seu resguardo, vai lá e registra o compromisso. O máximo que vai acontecer depois é ter que registrar a rescisão por algum motivo. Mas vamos imaginar que você não registrou o compromisso. Ele vai lá e negocia contra a pessoa. Não, pode acontecer. Ou eu vou piorar. Aparece um ônus, aparece uma penhora no imóvel. Não, assim, a gente já teve essa... claro. Foi lá e já verificou isso. A área maior é de um dono só, mais de 50 anos, entendeu? Sim. Então, ele dividiu as partes e... Aí ele ainda parcelou. Não, eu comprei. Aí vai... Não parcelei. Ele dividiu lá o terreno e vendeu 1.000 metros para cada um, digamos assim. Tá, mas eu ele não tem uma parte dessa. Tem documento. Eu só tenho um contrato de comprimento. Esse não vai ingressar no registro de imóvel. Não, né? então é isso aí. Então deixa lá. Porque aí assim, o que... Aí até uma questão de parcelamento até irregular. Começa com aí são outros problemas, não. Aí, assim, o que dá para fazer, de repente, para fins de guarda e conservação, registrar em títulos e documentos. Mas só para esse efeito de guarda e conservação, para você precisar, em algum dia, demonstrar, entendeu? Mas ele não vai valer perante terceiros. Mas, aliás, essa questão, muito obrigado, de parcelamento irregular, a gente precisa tomar muito cuidado, que não é incomum e, assim, depois não se resolve nunca. Aí. Aproveitando o terreno do senhor aí, é possível regularizar com o uso capião essa área? Atendidos os requisitos, sim, independente de ser um parcelamento irregular ou não. Então, claro que aí tem a questão de posse, eu não sei se ele comprou do parcelador ou não, mas... Sim. Ele comprou do proprietário Kleber, então ele nem vai ter tempo, etc. Tal. Aí isso também depois pode virar uma REURB e tal. Mas, como regra geral, a gente tem que... vamos tentar trabalhar nos limites e evitar esse tipo de problema. Então, proprietário, você vai fazer esse parcelamento, vai aprovar na prefeitura, etc. Tal. Isso é uma série de resguardos aí para... pode ter alguma ação civil pública, podem parar, e assim, isso vai longe, né? Então o fio da meada vai muito longe. Então, a minha função aqui, que é que eu falei, é preventiva, né? Então eu estou aqui para falar, existem essas balizas legais e acontece esse tipo de situação, a gente sabe que acontece, mas a gente tem que tentar buscar se cercar. Claro que é um caso dele específico, né? Mas se vocês estão fazendo uma intermediação lá e vocês sabem que é irregular, na qualidade de corretor, tem que falar, não dá, não pode, isso é ilegal. Tá bom, obrigado. Doutor, ainda voltando nas custas para registrar o contrato, só para deixar esclarecido. O senhor falou em 30% e 70% isso. Quando lavrar a escritura. Isso. Quanto ao ITBI, isso é a custa de cartório, isso é a custa do registro. ITBI no definitivo. Compromisso não tem ITBI. Então, não se recolhe o ITBI quando registra o contrato. O ITBI só é recolhido quando lavra a escritura. Isso, no definitivo. E 30%. 30% compromisso. Do valor no registro do compromisso. Isso. E depois daquele 100% que seria vai cobrado, 70%. só paga 70%. Isso. Tem até uma vantagem maravilha. emolumentar ali, entendeu? Maravilha. Que aí faz essa compensação. Existe esse problema, assim, é muito raro o pessoal registrar compromisso. Muito raro. Não, mas é interessante. É, não é tão caro assim, né? Sim. Não é caro. E aí se resguarda e se resguarda evita muito de problema. uma ação de terceiro. Exatamente. E você tem um direito real. Falou. Na hora que tem o compromisso de compra e venda, tem o direito real do compromissário comprador. Isso. E aí facilita bastante as então coisas. paga só um ITBI, nada mais. O ITBI só depois. Isso. Tá bom. Obrigado. Que é um contrato preliminar. Com relação às procurações, outro problema que é recorrente, quando é instrumento particular de banco, questão da procuração do representante do banco. Isso também é um problema super comum e dá problema toda hora, mesmo no termo de quitação. Muitas vezes vão lá, apresentam o termo de quitação, aí começa a não bater, ou não tem a procuração no cartório arquivada. Tem a questão do prazo de eficácia, porque todas essas procurações de banco têm prazo de eficácia, aí tem subestabelecimento. Então, assim, é um problema super comum. Tem, em termo de quitação, algum documento relacionado ao banco ou o próprio instrumento do banco, atentar-se à procuração que foi apresentada da pessoa que está representando a instituição financeira. Isso é motivo de devolução todos os dias. A gente tenta evitar, a procuração tem que estar atualizada, a certidão tem que estar atualizada. Então, assim, mas é um problema recorrente.
Tá? Então fica a dica aí de... Tem documento do banco, principalmente em termos de quitação, para dar baixa ali na propriedade fiduciária, etc., pega a procuração atualizada, vê se tem os poderes, etc. Tá? Então, esse é um detalhe interessante. Bom, as questões, por exemplo, vendedor falso. Às vezes acontece isso, hoje em dia fica muito mais restrito. Mas por isso que eu falei da questão da procuração, de saber se a pessoa está viva, se de repente não tem falsidade. É bom ter esse contato, conhecer as partes, ver se as coisas fazem sentido. Não é incomum, infelizmente, da pessoa esquentar documentos. A gente teve muitos casos aqui em Guarulhos de falsificação de guia de TBI, só há alguns anos atrás. Felizmente, a gente não tem ouvido isso, mas acontece. E tem falsificação de diversas coisas. Por exemplo, falsificação do recibo do registro de imóveis. Teve uma época que acontecia, eu não sei se vocês já viram, hoje em dia sai no papel timbradinho, tem até um selinho, etc. Tal, porque a gente, primeiro era num sulfite, as pessoas falsificavam e falavam, meu Deus, que loucura. Então, teve problemas como um todo aí. Uma coisa importante para se avaliar e que é muito comum aqui em Guarulhos, indisponibilidades. Tá? Já tiveram esse tipo de situação, já tiveram problema com isso, eu acredito. Até porque na base do segundo tem o Parque Continental, a Continental tem uma série de indisponibilidades. Semana passada mesmo apareceu uma nova indisponibilidade da Continental. Tá? Veio uma ordem da Justiça do Trabalho. Lá a gente, hoje em dia, tem mais de 3 mil matrículas em nome da Continental. O que acontece? Quando eu cheguei lá no registro de imóveis, no segundo, era uma bagunça essa história de disponibilidade, tinha um monte que não estava averbada, tal. A gente resolveu isso daí, deu um baita de um trabalho. Eu assumi no final de 2011, mas ficou um tempo lá só resolvendo isso daí. Tinha tido uma indisponibilidade determinada pela Justiça Estadual da Continental. E aí eu falei, opa, eu tenho mais de 3 mil matrículas. Entrei no processo para ver, valor da causa, R$19 mil. Eu quase ia falar assim, mas peraí, é mais fácil eu pagar do que eu fazer, porque só o custo que eu ia ter de impressão, parar o funcionário, etc. O que eu fiz? Eu oficiei o juiz. Eu falei assim, juiz, seguinte, você está mandando indisponibilizar todos os bens de direitos da Imobiliária Continental. Só que tenho mais de 3 mil matrículas, só aqui, fora os outros cartórios, porque a indisponibilidade é geral, para todos os cartórios. Tem também outras unidades, né? Tem um monte de imóvel que ainda está de propriedade formal da Continental, mas que já foram vendidos, etc. Tal. Isso vai aumentar a quantidade de demandas judiciais, embargos de terceiro. Então, toda vez que tem esse tipo de indisponibilidade, você vê lá, tem uns 200 ações de embargo terceiro. Então, assim, a pessoa lá, coitada, que vai tentar registrar, não consegue, aí tem que procurar advogado, tem que entrar com a ação, gasta custos. Então, assim, é uma loucura. Era R$19 mil. Aí tem os princípios do processo civil da administração de razoável duração, eficiência, menor onerosidade, etc. Então, fiz um ofício para o juiz e falei assim, olha, eu não me nego a cumprir, eu vou cumprir, se você quiser determinar. No entanto, eu não falei, claro, que era R$19 mil, mas as circunstâncias são essas. É isso mesmo que vocês querem? Semana passada entrou da Justiça do Trabalho, fiz a mesma coisa, sem resposta ainda. Mas é um baita de um problema. É um baita de um problema. Aí você imagina eu averbar tudo isso, aí eu faço a averbação e depois tem o cancelamento. Aí cada averbação vai custar não sei quanto. Então, assim, vai criar um ônus, uma litigiosidade absurda. Claro que eu não tenho o poder da caneta, eu sou um cumpridor. Então, a culpa não é minha, mas a gente faz o que dá. Então, a gente fez o ofício. No caso da Justiça Estadual, o juiz falou, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Esquece. O credor lá foi com muita sede ao pote. Não faz sentido isso. Mas, agora, se da Justiça do Trabalho, eu não sei. E eu fui olhar, acho que o valor também não é alto. Então, mas é uma coisa comum. Às vezes aparece lá, indisponibilidade do Banco do Brasil. Aí você vai ver, é uma coisa assim, singela, é uma coisa trabalhista, lá de pequeno valor. E aí o juiz, sei lá, ao invés dele fazer busca, e aí eles vão mudar, inclusive o registro de imóveis, sabendo de todas essas circunstâncias, vai mudar a sistemática. Por quê? Hoje em dia, chega lá, tem uma determinação, cadastra a determinação e os registros têm que fazer a pesquisa e averbar. Então, essa é a regra. Só que ninguém faz a busca. Só que meio que serve como uma forma de busca. Então, vai mudar a sistemática. Isso deve estar para acontecer. Então, o juiz vai determinar, vai ter que ser feita a busca, e aí vai avaliar e vai ter que definir se quer todos os imóveis mesmo ou não, etc. Então, é uma forma de tentar otimizar e racionalizar, porque é uma loucura. É insano. Mas, por exemplo, da Continental, hoje em dia, tem uma averbada e essa em consulta para o juiz do trabalho. E não é incomum. E aí a indisponibilidade é um baita de um problema, porque precisa cancelar. Então, se vocês estão negociando e tem uma indisponibilidade, pode lavrar a escritura com a indisponibilidade? Pode.
Então não tem problema lavrar a escritura, só que não vai conseguir registrar. Tá? E aí pode ser até indisponibilidade do comprador também pode acontecer. Aí você vai registrar, a hora que registrar já vai vir na sequência, indisponibilidade. Ele pode estar, mas aí são outros 500, você vai resolver de outra forma. Tá? Mas é um detalhe para se atentar. E a indisponibilidade precisa pedir a baixa para o juiz específico. Tá? Então, é um detalhe importante. Aí leu a matrícula, viu que tem disponibilidade, é um problema. Tá? Bom, às vezes, vocês lendo a matrícula, vamos supor que vocês viram lá, tem a averbação de disponibilidade. Só que pode ter já a autorização para baixa, para o cancelamento, na central. Só que não está averbado. Então, é bom, às vezes, até questionar. Opa, não sei se... Acho que vocês não têm acesso à central de indisponibilidade e tal, mas, às vezes, já tem a ordem de baixa. Então, também não precisa se assustar. Melhor perguntar no registro de imóveis, olha, mas tem ordem de baixa? Faz um requerimento, paga lá as custas, né, são 2 averbações sem valor, e já dá baixa. Tá? Então, às vezes, acontece isso. Tem algumas empresas com mais frequência que a gente vê esse tipo de situação. Aparece a disponibilidade, depois de uns 2 meses aparece a baixa. Tal. Então, tem algumas que acontecem com frequência. Mas pergunta no registro de imóveis, tem a baixa da hipoteca? Da disponibilidade, desculpa. Às vezes ele já tem a ordem, só que não está na matrícula. Precisa só formalizar na matrícula. Tá? Porque aí precisa pagar as custas, etc. Só isso. Tá? Então, é um detalhe interessante que, às vezes, o pessoal não tem conhecimento. Porque tem na central. Hoje em dia, até 2012, as indisponibilidades vinham pelo portal do extrajudicial. Tá? Aí depois mudou e criaram essa central de indisponibilidade. Aí, a central de indisponibilidade vem a ordem, e aí já tem a ordem da baixa. Aí, então, precisa pesquisar para ver se tem essa ordem de baixa. E é uma coisa dinâmica, a gente tem que ver todos os dias, várias vezes ao dia, etc. Tal, que vão chegando essas ordens. É extremamente dinâmico isso. Às vezes tem ordem que entra e sai no mesmo dia, tem de tudo. Tá? Uma coisa interessante, eu tinha falado do site Prefeito de Circunscrição. No site do 2º RI, tem no ícone Registro de Imóveis, tem assim, documentos mínimos necessários. Eu não sei até que ponto está atualizado, desatualizado, mas, às vezes, tem para alguns atos, alguém tinha perguntado para fazer a averbação em construção, CND, regularização e tal. Isso está constando lá. Então, às vezes, pode estar um pouco desatualizado, mas já é um paradigma, né? Já tem e claro que depende das circunstâncias do caso concreto, podem aparecer outras coisas, mas é claro que uma coisa que é importante, toda a qualificação depende do que consta da matrícula e depende do que consta do que vai ser apresentado. Então, assim, não é uma matemática pura, né? Então, senão seria substituído ali por uma inteligência artificial. Os computadores talvez substituam 50 homens ordinários, né? Mas nunca vai resolver totalmente. Então, não é uma matemática pura. Ali, nós somos profissionais do direito, o profissional do direito, assim como todos os profissionais, tem uma série de outras questões envolvidas, é muito mais complexo. E aqui em Guarulhos tem novidade todos os dias, tem assuntos extremamente complexos todos os dias, tem que parar, estudar, raciocinar, pensar. Então, não é tudo matemático, né? Não é matemática, é direito. Bom, uma questão interessante, não sei se todos têm conhecimento, a propriedade fiduciária, antes era feita com alguma frequência, claro que, regra geral, é feita com os bancos, mas podia ser feita por instrumento particular. Tá? E esse era o entendimento. No entanto, tem um provimento, 172/2024, da Corregedoria Nacional de Justiça, CNJ, que disse o seguinte, olha, o artigo 38 da Lei 9514 não se aplica indistintamente. Então, não pode um particular, nos imóveis acima de 30 salários mínimos, fazer, por instrumento particular, alienação fiduciária. E isso foi agora recente, em maio, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Então, o que já estava feito, desde que demonstrado cabalmente que já tinha sido feito antes desse provimento, pode ser registrado. Eles criaram uma regra de transição. Só que daqui para frente não pode ser feito. O artigo 38 da 9514, que é o dispositivo legal, e aí tinha uma interpretação de que poderia ser feito por instrumento particular. Só que aí agora, então, entre particulares que não são instituições financeiras, fora do âmbito do SFH, tal, não pode, tem que ser por escritura pública. Então, isso é interessante, talvez, eu não sei se todos estão a par disso. Então, eu não estava, porque, inclusive, nós vendemos já uns 4 imóveis com alienação
fiduciária em particular. Sim. Isso já há 1 ano e meio. Sim. Não levamos ainda a registro por causa do interesse da pessoa em recolher o... Sim. Assim, o que acontece? Aí criaram essa regra de transição, desde que devidamente demonstrado, eu não sei se, por exemplo, teve recolhimento de TBI. Outro dia eu peguei um caso que não tinha reconhecimento de firma, o reconhecimento de firma estava posterior ao ato. O reconhecimento de firma estabeleceria a data. Só que o que acontece? Tinha um recolhimento do ITBI em janeiro. Eu falei, bom, é claro que a pessoa assinou antes, porque recolheu o ITBI, não faz sentido. Mas, por exemplo, o reconhecimento de firma feito com a data lá atrás. Então, está demonstrado. Mas aí precisa ter esses cuidados. Então, mas é uma questão interessante. Quem eventualmente tenha contrato nesse tipo de situação por alienação fiduciária, talvez seja interessante levar a registro e ver se vai resolver. Tá? Porque algumas empresas, por exemplo, loteadoras, incorporadoras, faziam isso, e eles não podem mais fazer. E, regra geral, tinha bastante. Então, algumas apareceram, até levaram um monte de contrato lá para ver se passava ou não passava. Alguns foi denegado, porque foram feitos depois do provimento. O que era anterior, que estava demonstrado, conseguiram registrar. Então, talvez seja até uma forma de... Opa, eu tenho isso daí guardado ali, é melhor já ver se vai precisar fazer uma escritura ou não. Então, fica uma dica aí para vocês. Tá bom? Eu agradeço a atenção de todos. Bom, muito obrigado. Uma salva de palmas, pessoal.